Sejam bem-vindos a mais um podcast Tel Veritas, buscando a verdade nas Escrituras. Eu sou o pastor Leandro, estou aqui para mais um episódio aqui abençoado, o mover de Deus aqui já acontecendo aqui nos bastidores, e eu creio que Deus vai abençoar muito a sua vida com esse conteúdo. Estou aqui acompanhado do presbítero Rafael. Seja bem-vindo, Rafa. Mais uma vez, guerreiro. Dá um oi pra galera aí. Fala pessoal, tudo bem? Leandro aqui falou para estar deste lado também com ele. Vai ser um programa abençoado. Estamos recebendo aqui o Carlos, você vai conhecer também já ele. Amém. É isso aí, prazer estar aqui de novo. Glória a Deus. Nosso convidado de hoje é o Carlos, líder de jovens, né? Conheci ele através do meu irmão, pastor Danilo. Ele que faz aí um movimento com os jovens aí muito interessante, diferente, né, nessa atualidade relevante. E eu quero já cumprimentar aí o nosso anfitrião, né, nesse dia de hoje. Dá uma paz do Senhor aí, pessoal. Cumprimento o pessoal. Como é que você tá, galera? Como é que vocês estão? Tudo bem? Chamo Carlos, o pastor Leandro, Rafa me apresentou. Lidero um movimento chamado Unity Movement. Pô, tô feliz demais, galera, de verdade. Tá aqui com esses homens de Deus e vai ser um papo muito bom e interessante. Então vamos lá, só para vocês se situarem aí, né? O Carlos, jovem, né? Um jovem aí, já casado, né? 26 anos, casado com a Heloísa, né? Está prestes a receber o Isaia. Tá aguardando aí, vai entrar pro nosso time, né, Rafa? Meu Deus, tá preparado? Eu e o Rafa já estamos um pouquinho mais experientes. O Rafa quis me empatar comigo agora, 3x3, né? 3x3. E aí, acho que parou aqui o Rafa. Já fizemos a nossa, não. Já tá tudo marcado, agendado. Perfeição, já. Tá agendado já. A vasectomia já tá preparada, em nome de Jesus, e chega. Amém. Só se Deus quiser, né, Rafa, que a gente tá conversando. Meu Deus. Ele pode mandar um anjo lá em casa pra ficar 24 horas só ajudando lá, vai ser uma bênção. Amém, glória a Deus. Então eles estão esperando o Isaia, que seja uma bênção, já estamos orando. Amém. Né? Para que seja um momento especial, uma criança que venha abençoar esse lar e seja também uma criança abençoada na presença do Senhor. Atualmente, né, ele trabalhador aí com máquinas, né, operador de máquina. Ele serve a Deus como líder de jovens na igreja Mar de Adoração, né, durante 3 anos já como líder, não é isso? 3 anos como líder. E na mesma igreja durante 14 anos, Rafa. Isso. Ou seja, é um jovem. Isso. Que ele começou com 12 anos, vamos dizer ali, eu não sei como é, ele vai contar pra gente aí como que foi antes disso, mas é um jovem que tem raiz. Total. É um servo de Deus que tem raiz, né? E está num lugar ali firmado, sendo bênção em outros lugares também. Então, ele gosta como hobby fazer ali o estudo dele, né? Leitura também da palavra, e ele assiste os pregadores americanos aí. Cara, você viu que pelo estilo vocês já perceberam que não combina muito aqui. Daqui a pouco ele vai para fora e fazer missões fora. Começando aqui, né? Amém. Para fazer fora. E que Deus abençoe. Seja bem-vindo a esse episódio. Fique à vontade na presença do Senhor, né? Nós estamos aqui, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ele se faz presente. Amém. E eu creio que será a bênção. Então, eu quero já dar um tempo para você, Carlão, de você contar um pouco de você, né, e da sua história, da sua história. Fica à vontade, meu amigo. Vamos lá, então. Como falei, é uma honra estar aqui com vocês, né, nesse papo precioso, homens de Deus. Como o pastor Leandro apresentou, né, estou na minha igreja lá há 14 anos já, Igreja Mar de Adoração, pastor Márcio, pastora Adela, congregando lá. Eu lembro como se fosse hoje, né, na minha escola, uma colega minha me convidou, né, para um culto de jovens da igreja dela e tal. Eu lembro que o que mais me chamou na igreja que tinha dança, né? E eu tinha um grupo de dança quando eu era pequeno e tal. Dançava, a gente tinha as nossas festas de aniversário. Eu lembro que a gente abria a garagem, a gente ficava dançando, apresentando pra galera. Eu falei, caraca, a igreja tem dança e tal. Eu comecei a congregar lá porque tinha dança, né? Fiquei até um período lá como líder de dança também. Aí Deus me transicionou para outros lugares, né? Para outro ministério. E, cara, desde então, tô nessa igreja lá congregando, né? Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Sou filho da Alessandra, do Carlos, Alberto, irmãos, né? Tenho 3 irmãos aí abençoados, 2 irmãs e um irmão.
né? Passei por momentos difíceis na minha família, né? Eu vou até te falar sobre isso. Eu vejo que os jovens, né, se identificam, né? Vêm de famílias bem difíceis, né? Meu pai foi muito tempo usuário de droga e tal, né? Agredia minha mãe e tal. Uma família bem turbulenta, assim. E, cara, pela graça de Deus, né, a misericórdia dele, com a sua graça, com o seu poder, vem transformando a minha família de muito tempo, assim. E ver meus pais e minha família bem com Cristo, cara, é a maior alegria pra mim, sabe? Mas foi um período muito difícil da minha vida, assim, que colocou em xeque realmente a minha fé, sabe? Colocou em xeque realmente se eu ia, permanecia ou largava. Eu falei, Deus, eu vou permanecer. Jovem, adolescente, não sei como vai ser isso. Olha a minha casa, olha meus irmãos, olha a minha família. Mas eu sempre vi essa palavra no meu coração, permanece. Permanece, continua. E aí, anos passaram, né? Eles ficaram um período também divorciados, a gente foi para casa de aluguel, passamos um período muito difícil, onde eu tinha que me posicionar como homem da casa, muito novo. Então isso, cara, essa transição rápida na minha vida foi bem difícil, sabe? Eu lidar um pouco com isso, as coisas acontecendo muito rápido, você tem que criar uma maturidade muito rápido. E a gente vê, cara, que Deus estava sempre ali comigo, mano. Consigo hoje olhar para trás e ver cada passo Deus me direcionando. Eu falei, cara, que eu sei que eu mesmo não conseguiria. Quando a gente consegue entender que a gente mesmo não tem capacidade para isso, você sabe que é a mão de Deus. E nisso eu conheci minha esposa, nesse momento difícil eu conheci minha esposa, né? Que antes era minha namorada. Fazia um curso de jovem aprendiz e tudo mais. Conheci ela lá, começando a conversar. Ela era da Assembleia, mais rígida. Passei um processo também difícil, porque os pais delas não aceitavam. Mesma palavra, permanece. Permanece, continua. Ela é essa mulher que eu tenho pra você. Eu lembro num culto muito interessante que minha esposa sempre orou, foi uma mulher de oração, né? Eu sempre falo isso, que ela e Deus é amigo íntimo, cara. Ela orava num culto, aí uma irmã chegou nela e falou assim, continua com esse rapaz aí, que você vai ser intercessora dele. E a gente conversando agora há pouco, né? Brincando, eu falei, você estourou, né? Você conheceu um homem de Deus, um varão. Aí ela falou, não, você não era bem assim, não. Você é hoje. Mas realmente é isso, né? Verdade. Deus não nos dá coisas perfeitas, Deus nos dá algo bom. Para que a gente possa cultivar, cuidar, né? Se a gente for ver a história de Adão, era assim. Deus deu um jardim bom para ele. Adão, cuida, dá nomes. Porque se desse tudo perfeito, Adão seria preguiçoso. Seria fácil para Adão. Então, cara, ela foi uma mulher assim que orou muito por mim, sabe? Vem acompanhando comigo nesse processo todo de anos, né? Hoje a gente está casado e já, como vocês, o pastor Leandro falou, recebendo o nosso lindo príncipe aí, já Isaia. E hoje eu paro para ver e falo, caraca, foi a mão de Deus. Hoje a minha vida, a minha história, galera, é a mão de Deus. Sabe? Não é nada por mérito meu. Toda essa trajetória com Deus, essas dificuldades, família, ver minha família servindo a Cristo, ver minha mãe queimando por Jesus, meu pai também, sabe, se libertou das drogas, tá com Cristo, servindo na igreja, minhas irmãs também, né? Meu irmão tá um período afastado, mas creio que ele vai voltar. Mas essa é a minha história de um jovem que permaneceu no Senhor, né? Eu conto isso pra galera e falo assim, essa é uma história de um jovem que permaneceu no Senhor e vai continuar permanecendo no Senhor. Porque sabe que com o Senhor, cara, as coisas acontecem, o impossível acontece, né? Então a gente vê, né, até eu ministrei, né? Eu falei, eu quero ver vocês aqui. Ontem eu ministrei no Unity, falei, cara, eu quero ver vocês aqui depois de 5, 10 anos, nesse mesmo lugar. Não é uma cadeira de igreja, mas é na presença do Senhor. Permanecendo no Senhor, por mais das dificuldades, por mais das adversidades, seja familiar, seja com você mesmo, permaneça no Senhor. É nesse lugar que a gente precisa estar. Então essa é um pouquinho da minha história aí. Glória a Deus. Tem uma coisa que ele falou que é legal, né? Que acho que o jovem tem muito essa questão, né, Lê? É do imediatismo, né? Tipo assim, acontece uma coisa ruim,
cara já acha que a vida dele vai acabar por causa daquele situação, enfim. Eu acho que essa palavra é muito legal de permanecer, de você, cara, acreditar, né? Eu vou continuar. O dia ruim chegou, mas, cara, amanhã tem um próximo dia, Deus tem coisas maiores e assim continuar, né? É legal. Mas acho que é legal você também comentar, cara, você comentou da sua esposa, né? Quando vocês namoravam. Ela já era evangélica. Ela já era da igreja. Você já também era, mas você estava ainda, né? É isso que eu entendi. A gente estava naquele processo de, sabe, se amadurecer na fé. Legal. Ela também estava, eu também estava. A gente cresceu nesse processo junto, sabe? Porque a gente está na igreja e a gente está na igreja. A gente não viu realmente o evangelho na íntegra, né? Eu estava na igreja, mas não tinha aquela coisa ainda. Eu consigo ver que nós dois, assim, crescemos juntos, amadurecemos juntos na fé, sabe? A gente sabe que a mulher é bem mais pra frente que nós, né? Sim. Mas a gente cresceu junto, amadurecemos junto. É difícil porque Deus, quanto mais próximo você tá do Senhor, mais Ele vai requerer de você. Então, assim, cara, a gente namorou 7 anos. 7 anos permanecer em santidade firme não é fácil, cara. Então a gente tinha que realmente enunciar muitas coisas. Eu acho que é legal, por exemplo, desse ponto, que os jovens, eles têm muito essa questão de assim, será que é ela? Acho que os jovens, a maioria que pergunta pra gente é isso. Deus, manda um sinal pra ver se é ela, ou se ela também, acho que as mulheres fazem mais essa oração também, né? Ou deveriam fazer, não sei. Tipo assim, será que é ele e tal? Cara, né? é muito interessante que a gente nunca teve uma palavra assim, tipo assim, é ele ou é ela, sabe? Algo muito assim, vai que é ele. Cara, acredito que Deus abençoa nossas escolhas. Isso. Entende? Acredito que Deus abençoa nossas escolhas. Claro, tem coisas que Deus vai começar a te mostrar para que você tome cuidado se realmente é ela ou é ele. A gente nunca teve uma palavra muito clara assim, tipo assim, cara, é ele, é ela. A gente escolheu, orou a Deus e Deus foi abençoando, cara. Foi abençoando. E no decorrer do tempo, Deus foi trazendo palavras específicas para momentos específicos. Como esse. Dificuldade. Porque a minha esposa, ela é muito família, né? Cara, ela e a família dela é muito unida. E quando a gente se ajuntou, foi um estranho na casa dela. Meu. Então, para a família dela entender isso, foi muito difícil. E ela ficava dividida entre mim e a família dela. Meu. A gente passou um momento muito difícil nesse período. E a gente recebeu essa palavra, permanece, cara. É isso, exatamente. Quando ele falou, eu pensei isso, Lê, porque tem muita gente que ainda pede confirmação e eu acho que Deus não... Eu acredito assim, né? E até biblicamente a gente vê histórias de quando... Acho que Eliezer, né, que foi buscar a esposa pro Isaac. Sim. Foi, né? Foi. Então, assim, ele foi direcionado e ele falou, se essa mulher fizer tal coisa, vai ser ela. Mas aí ele agiu, ele foi no posto, ele foi lá e falou, olha... Ele foi, né? Ele pediu pra ela, dá pra o camelo dele também, né? Tudo certinho. E aí, assim, eu acho que esse tipo de coisa, pros jovens hoje, eu penso assim, o jovem que tá na igreja, ele tem muito ele fica parado, esperando Deus confirmar. E aí, assim, eu penso né? Acho que vocês podem também confirmar, o cara já falou também. Cara, o cara tem que ter a vontade, ele tem que querer tem que dar o primeiro passo. Exatamente. Eu falava assim pra Carol. Ela falava, eu vou pedir confirmação de Deus. Eu falei, então tá bom. Aí ela, e você? Eu falei, vou pedir pra Deus confirmar pra você. Porque pra mim já tá certo. Pra mim já tá tudo certo. Não é? É algo muito interessante isso que eu conheci eu tinha uma conhecida, né, de uma outra igreja, uma amiga minha de outra igreja. Engraçado que ela tava orando com o menino da igreja sem gostar do menino. Então... Essas coisas meio doidas. Assim, não faz sentido. Você não tem uma atração, você não gosta da pessoa, não faz sentido Deus confirmar nada pra você. Então... Eu fiquei líder de jovens um tempo também, né? Então eu sempre pregava pros jovens e falava assim, às vezes a pessoa que você tá buscando, porque eles falam que não tem quem eles querem não tá na igreja. Cara aqui... não. Quantos membros? Só online 2.000 pessoas acompanhando. Presencial ali dá... 1.000 pessoas. Mais de 1.000 às vezes. Uhum. Não tá aqui o jovem. Então assim, você dá uma olhadinha pro lado, ora antes de chegar na pessoa, né? Vai visitar as congregações, né? Vai visitar as congregações, vai estar lá no Movimento Unity, tanto de jovem que tinha ontem lá. Falei, eu tô tentando entender o que o jovem fala que não tem gente jovem na igreja. A menina reclama que não tem homem, que o homem diz que não tem menina. E lotado lá.
E assim, eu falava pra eles assim, às vezes a pessoa, e aconteceu de a pessoa dar uma olhada e casaram. Deu uma olhada em uma igreja pequena. Só olha pro lado. Olhou pro lado e casou com a pessoa. Eu falei assim, ó, tá vendo um exemplo? Então, às vezes, a pessoa quer ficar buscando fora. Aí é nessa que também é o perigo. Por quê? Por que eu penso? A galera de fora, o pessoal do mundo, é mais fácil você se relacionar. Buscar alguém na igreja é difícil, porque você vai ter que deixar algumas coisas, não vai poder fazer algumas coisas, não vai poder fazer outras. É um processo até isso acontecer. Buscar alternativa lá fora, cara, é mais fácil. Hoje a galera se relacionar é mais fácil. Hoje você pode beijar, você pode ir sem compromisso, entende? Você pode estar nos lugares sozinho que ninguém vai dar conta. Então, assim, você precisa também pagar um preço para ter alguém especial de Deus na sua vida. Exatamente. E assim, às vezes o perigo está às vezes também na escolha, quando a pessoa escolhe por aparência, escolhe por interesse em relação financeiro, até formação, nossa, vai dar certo porque é médico, vai dar certo porque é advogado. Já fica de olho lá na frente, aí é onde a pessoa não encontra uma felicidade, uma comunhão verdadeira. Tem que ter propósito, um relacionamento, um casamento tem que ter um propósito. 2 anos vai dar 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses. Então você ficou 7 anos só 7 namorando anos, e noivado. um ano e meio de noivado aí junto também e casamos, cara. O que eu aconselho pros jovens, a gente namorou muito cedo, né? 16, eu tinha 16, ela tinha 15 anos. Pô, não dá pra casar daqui 2 anos, difícil. Então é isso aí. Alonga o período de namoro, cara, e pode correr risco de pecar, essa é real. Entende? Então assim, eu falo pra galera lá, não namoro com 16 anos, cara. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não namoraria na verdade que eu namorei, cara. Você passa um processo muito, assim, difícil, porque você não é maduro. Então, muitas discussões a gente tinha, sabe, bestas, que não faziam sentido, né? Coisas da família dela eu não entendia, cara. Eu era maduro, ficava mal comigo, porque eles não me aceitavam, entende? Falta de maturidade, você é muito novo, cara. Entende? Então, assim, é complicado. Então, a gente ficou um período, né, namorando assim, difícil. Eu sei que foi, assim, o tempo de Deus. Hoje eu sei que foi o tempo de Deus, porque não dava pra gente casar antes, porque minha família tava daquele jeito, né? A família dela não me aceitava. Tem então uma foto, cara, um momento do meu casamento, um momento que me marcou meu casamento. Foi minha esposa entrando de noiva, claro, linda, mas foi um abraço que eu dei no meu sogro, meu. Porque o meu sogro, a gente tinha um atrito, sabe? E hoje eu entendo ele, pô, a filha mais velha, eu entendo ele, sabe? Mas por eu ser muito novo, não ter muita maturidade, cara, me feriu algumas coisas. E eu lembro quando ela chegou, né, com o pai dela, com a mãe dela, eu dei um abraço, eu fiquei uns 3, 4 minutos abraçando meu sogro chorando, assim, só abraçava e chorava. E ele também chorava, sabe? Assim, foi uma reconciliação que a gente teve ali, cara. Hoje a nossa relação é muito boa, assim, de realmente pai e filho, sabe? Mas assim, eu creio que foi um período, assim, de Deus, foi um tempo que Deus preparou, mas se eu pudesse, eu realmente não namoraria tão cedo, mano. Porque você não tem muita maturidade, cara. Você não tem como bancar, sabe? Já fala de dinheiro pros seus pais pra sair com sua namorada, não dá. Então, assim, você entende? Fica a dica. Não dá, cara. Fica a dica, exatamente. Ué. E assim, sabe o que me chama a atenção também aí, que você comentou? Porque fazendo um cálculo, né? Fiz um cálculo. 14 anos na mesma igreja. Então você tinha 12, tem 26. 26. Mas vamos dizer que você chegou um pouquinho antes. Eu lembro uma fotinha assim, minha da igreja, eu acho que eu tinha uns 11. Por aí, né? Por aí. Fala pra gente aí como foi essa transição, né? Na igreja. Porque assim, nossa, a gente tá na igreja porque permaneceu. Sim. Ontem você pregou uma palavra, um tema lá que Jesus não força amizade. Legal. Jesus não força amizade mesmo. Aí ele veio. Eu escolhi permanecer, enquanto muitos decidiram sair. E aí você decidiu ficar, cara. Né? Até me arrepiei agora. Glória a Deus. E é chocante isso porque eu vejo muitos jovens saírem. Principalmente nessa idade, nessa fase. Né? Porque são muitos convites. Nossa. O mundo, ele tem esse... Ele puxa, né, atrai pelo olhar daquilo que os jovens têm na internet, né, tudo na palma da mão hoje.
Mas ali você é mais jovem, eu sou 10 anos mais velho que você, né? Já revelando minha idade aqui. Jovem ainda. O Rafa novo, acho que é mais novo que eu. Adolescente. De 0 a 100 anos, de 0 a 100 anos é jovem. Vamos dizer que você ficou dos 11, cara, você ficou muito tempo. Teve aí, como é que foi a sua fé nesse tempo, entendeu? Comenta um pouco para nós como foi essa transição, porque depois você começou a ministrar a palavra, você ministra. Sim. E aí depois a gente vai entrando em outras nuances. Então, como eu falei, né, fui né, obrigado. Cheguei na igreja mais ou menos com essa faixa etária de idade, né, 11, 12 anos. Como eu falei, a gente tinha um grupo de dança, então foi algo que já me chamou a atenção na igreja, entendeu? Me fisgou, pô, legal, eles dançam aqui. Eu comecei, cara, isso que me fez continuar um tempo ali na igreja, né? Eu lembro que eu comecei a convidar os meus amigos, cara, da minha região, onde a gente dançava e tudo mais. A galera cresceu comigo ali. Comecei a convidar eles, convidar as minhas irmãs, convidar os meus pais. E ver eles lá na igreja, cara, me deu um gás maior, acredita? Ver a minha família na igreja comigo, cara, me deu um gás muito maior. E eu vejo que é uma dificuldade que tem. Você vê alguns adolescentes jovens que tem na igreja, muitos pais não estão, entende? E é muito mais difícil quando você não vê sua casa na igreja, entende? É muito mais complicado, que você tem que fazer um esforço muito maior, né? Porque não tem ninguém ali te incentivando, te impulsionando. Então, assim, eu fiquei esse período, né? 12 anos, eu lembro poucas vezes assim, porque você é muito novo, né? Mas eu lembro disso, eu comecei a convidar, e minhas irmãs novas também, minhas irmãs foram para a igreja, tinham 6 anos mais ou menos. Hoje elas têm quase 20 anos. Tem pão na mesma igreja. Isso me incentivou muito a permanecer, sabe? Putz, minha casa tá aqui, cara. Minha família tá aqui. Veio através de mim. Eu muito novo já tinha essa consciência, essa responsabilidade, esse compromisso, porque assim, eu não posso sair. Se eu sair, eles vão sair também. Se eu sair, toda a minha casa vai sair também. E eu já tive esse senso de responsabilidade e compromisso com Deus e, cara, eles estão comigo aqui. Então me fez permanecer esse período na igreja. Claro, passei um processo difícil na igreja, como todos passam, esse período da adolescência, você acha que você sabe de tudo, aí comecei a dar palpite pro pastor, aquela coisa toda, né? Aí você já sabe, mano. Quando a gente é novo, a gente mano, cara, eu tinha discurso pra tudo, meu. Eu lembro que até um período lá a gente teve um congresso de dança, né? E chegou um grupo de dança lá de uma igreja que a gente não tinha colocado no script pra eles dançar, cara. Eu, não vai dançar. E eu falei, pastor, não vai dançar, tá errado. Passou, foi uma vez o congresso, ele me chamou, ó. Não vai ter mais dança, não vai ter mais nada. Parou tudo, cara. Fiquei muito feito com aquilo, sabe? Aí eu fiquei um período sem... Aí chegou a pandemia também. Eu te contando já é um salto, né? Já é um salto já. Porque desde quando eu entrei, eu já fiquei dançando assim um tempão, 6 anos já. Na dança, assim, com a galera. Momentos com Deus que me marcaram muito na dança, sabe? Momentos com meu pastor também. Com líderes, cara. Que me incentivando ali, me discipulando. Desde sempre ali. Então, essa transição tem que ser uma jornada, sabe? Já muito clara para o adolescente ali. Que depois dali, você vai para o jovem. Depois dali, você vai crescer e começar a liderar já. Eu acredito que essa jornada tem que estar muito clara para os adolescentes que vão estar ali, entendeu? Que eu vejo que às vezes eu acabo vendo. O adolescente está ali, depois que ele chegou nos seus 12, 13, sai dos adolescentes, sai dos pequenininhos e fica meio que à mercê, entendeu? Ele não sabe onde se encaixar. E aí que nesse período ele não sabe onde se encaixar, ele encontra quem? Os amigos da escola, a galera que abraçou ele nesse período onde ele está criando essa identidade. Aí perdemos o adolescente, perdemos o jovem. É nesse período, cara. Então assim, nesse período foi muito importante para mim que eu já me encontrei. A dança eu me encontrei, já tinha um grupo, já fechei com eles. Agora tem muitos jovens e adolescentes que eu vejo que essa transição, que esse período, eles ficam meio que à mercê e não sabem onde se encaixar, não tem um espaço já, não tem uma jornada para ele.
aí é onde o mundo abraça e ele sai da igreja, porque já não se firmou mais. Então essa transição foi muito importante para mim, ter essa jornada clara, já me encontrar. Por mais que agora eu ministro, cara, eu nunca pensei que eu pregaria, cara. Acho que seria a última coisa que eu... Achei que eu ia ficar dançando, achei que o meu ministério era dança do resto da vida. E às vezes Deus vai nos chamar para fazer coisas que a gente não é muito bom. Que a gente vai ficar totalmente dependente dele, cara. Zero interessado em fazer o que você gosta. Cara, zero interessado. Eu amo a dança, pô, danço e tal. É dança de rua? É dança de rua, dança contemporânea. Então, assim, qualquer tipo de dança. Eu gosto, sempre gostei. Sempre dos meus... Desde pequeno eu sempre dancei. Mas hoje eu vejo que, cara, já não é mais isso que Deus quer ministerialmente falando pra mim, entendeu? Certo. Então essa transição, cara, nesse período crucial pra mim foi isso. A igreja me abraçou, eu já me identifiquei, pô, já sei o que eu gosto de fazer, tem essa galera que tá me abraçando, me cercando. A gente precisa cercar esses adolescentes, cara. A gente precisa ter pessoas, líderes que cercam esses adolescentes nesse período. 12, 13 anos, 14, assim, cara, tem que pegar e cravar, né? Abraçar eles, não deixar. Com 17 anos, ele já vai estar com essa fome por Deus, já pegou, cara. Não sai mais, não larga mais. E até hoje tem o Ministério de Dança lá na igreja ou não? Tem, mas já é um outro formato, já é mais as meninas agora, né? Não era aquela coisa de hip, porque quando eu cheguei era os caras hip hop, aquela coisa toda. Agora teve essa transição e agora é só as meninas que dançam, né? Praise tinha muito louvor que tinha dança. Eu fiz uma conferência do Ministério de Dança. É mesmo? Aí, ó. O Rafa revelando aqui, agora a revelação do Rafa aí, ó. Não, mas era lá na igreja que eu era uma igreja menor e a referência que a gente tinha era o Renascer. Assim. Renascer, era o que tinha. Só louvor lá deles era. E é muito interessante que quando eu fui pra igreja, não tinha, caramba, igreja dançar. A internet, eu não sou tão velho, mas a internet não era tão acessível assim naquela época, entendeu? Tinha o Renascer, mas eu fui conhecer o Renascer bem depois ainda. Então, eu não tinha muito. Dançou, aí, ó. Cara. Aí, tá vendo? Pastor dança, apresentador dança. É que assim, os jovens, movimento jovens. Sim. E eu tive que entrar na dança, né? Porque eu era o líder dos jovens, e aí o líder ia liderar, e os jovens, aí você não vai dançar? Eu falei, tá, mas o que eu faço? Eu sou mais duro do que um poste. Aí ele falou, não, faz um movimento e tal, que era hip hop também, aí, o estilo da música que escolheram lá. Lá a gente fazia um movimento de fazer, por exemplo, as meninas dançavam, e aí o homem entrava só pra levantar, fazer não sei o que, fazer assim. tipo, como se fosse um movimento de força, vai. E a gente fazia isso, ficava parado lá, e quando precisava levantava a menina, beleza, fazer alguma coisa, se pegava, a gente tinha tocha, essas paradas, era bem legal, cara. Mas foi bem... Faz tempo já, nossa. Já não sei quando dá mais. E até hoje eu não sei dançar, eu não aprendi, sou igual você não. Eu também não sou, não. Mas, então, já que você estava falando desse período de transição, que você falou de cercar, discipular, hoje, tem que ter. Na sua concepção, né? Que foi na sua época foi a dança. Sim. Hoje muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram. Então eu vi que você fez lá um cine... lá na igreja, sim. Na igreja, né? Um cinema na igreja. Eu vejo que você sempre está tentando fazer alguma coisa com os jovens lá. Mas, então, aí qual que é a sua ideia em relação a isso hoje? No período de transição, que é o que eu estava até conversando, né, Rafa? Do teens, né? É teen, né? Teen na verdade, a gente falou de gerações, né? Quando tu sai de uma geração para outra. Esse é o maior desafio, acho que. É o maior desafio. De gerações. Que nás vamos passar 3 vezes. Meu Deus. Nós vamos você, por enquanto, uma. Nossa! Mas você vai ter essas fases dentro de casa. Mas dá umas dicas para nós. O que você faz lá? Que você prende, que você vê o jovem que estava com 13, ficou 14 e tal, e não saiu, ficou. O que você fez ali? Hoje, Deus te usou também ali, deu estratégia. Hoje a gente tem lá os pequenos grupos, né? Que é os MGs, que é os Mar Groups. Esses grupos são grupos de discipulados que acontecem todo sábado às 4 horas. Lá tem as crianças que vai, não sei de que idade, até os 12 anos. Quando esse adolescente essa transição, já tem a gente preparado para receber eles, entendeu? Certo. É isso que eu falo, nesse período de transição, tem que ter alguém. O outro lado precisa estar preparado já para receber. O que muitas vezes não acontece, aí você perde esse adolescente nesse período. Consegue entender? Uhum. Então a minha ideia
é a igreja, o ministério ter essa jornada muito clara. Criança, é o adolescente e o jovem, agora já formando ele para ser um líder, precisa ter essa transição muito clara. Porque nesse período é que se perde esses jovens adolescentes. Então, o que a gente tem feito lá é isso. Não tinha esse Smart Groups, tem há 2 anos só. Que foi um casal de pastores, né, que está congregando com a gente lá agora, que começou a implementar. Vamos sentar junto, vamos, cara, montar um pequeno grupo, um discipulado, onde a gente pode pegar essa galera que está transicionando, esses adolescentes, esses jovens que já estão, e forjar eles, formar eles novos líderes. Abraçar essa galera que está transicionando dessa adolescência dessa criança para o adolescente, para o jovem. É o que a gente tem feito lá. E a minha dica é essa, é ter essa jornada, Rafa, muito clara, para a gente não perder eles. Porque ele saiu daqui, opa, já tem alguém abraçando aqui. Saiu desse período, já tem essa galera abraçando aqui também. Então não tem como ele se perder. Esse processo de discipulado é muito importante, cara. Porque é a palavra, né? E não só, o que eu vejo hoje é não só a igreja, mas também os pais. Os pais também precisam estar preparados para isso. O que a gente tem conversado lá muito é sobre isso, sobre os pais não ter tempo discipulado com seus filhos em casa. E aí é o líder de jovem que fica com essa banca toda. Verdade, verdade. De segunda a sexta, você não tem um período de oração com seu filho, discipulado com sua leitura da palavra, ele só vai ter comigo no sábado. É muito pouco. Então os pais também precisam vir nessa jornada com os filhos na igreja. Líder de jovem, líder de adolescente tem que estar caminhando com os pais. Os pais têm que estar juntos. Então é algo que a gente está buscando fazer lá, que é reunir os pais, trocar essa ideia. Vem nessa jornada com a gente. Porque senão só o líder não dá. Verdade. Senão você vai ser o pai, o líder, aí você leva para passear, final de semana você leva para o cinema. Você consegue entender? Vai pro parque. Não, onde você tá? Onde seu filho tá? Tá na igreja, tá com os líderes jovens. Mas e o pai, né? Não tem essa proximidade. Tem que ter essa proximidade junto. Sabe que tem um pai que não é crente, aí realmente ele não... E aí vai, sim, aí o jovem vai enfrentar aquilo que você enfrentou, né? Entendi. Mas aí Deus vai dar graça. E tem um papel que é um alerta que ele já fez aqui. É um alerta para os pais. Tem o seu filho na igreja já. Então é importante ter essa jornada muito clara na igreja. Do jovem adolescente a gente não perder, cara. Esse período, cara, é um período crucial. Então a gente tem que pegar essa galera e investir, mano. Eu tenho feito, não deixado a peteca cair. Não perder tempo, mano. Eu tô com eles numa conversa aqui, qualquer coisa. Bíblia. Qualquer coisa, uma chamada. Jesus não perdia tempo, cara. A gente vê na passagem lá nos evangelhos, Jesus estava ensinando a galera na sinagoga. Ali chegou um servo, ó, sua mãe e seu pai estão lá fora. Ele fala, quem são minha mãe, meus irmãos e meu pai? Quem são eles? Ele já deu uma lição para eles. Eu fico imaginando o servo, ué, mas os que estão falando lá fora são, não. Ele aponta para os discípulos, cara. Esses aqui são minha mãe, meus irmãos e meu pai, porque eles fazem a vontade do meu pai. Eles são minha família. Jesus não perdia tempo. O que tinha para ele? É o que eu pretendo fazer com jovens, mano. Não perder tempo, cara. Qualquer conversa, qualquer coisa, analogia, a gente está fazendo para despertar. Porque hoje, cara, a gente precisa ter essa urgência. Não dá mais assim, daqui a alguns anos. Não. É agora. Você quer fazer algo com a nossa juventude, com os nossos jovens, agora. Se os líderes não perderem esse time, perdeu uma geração. O adolescente que perdeu. E eu vejo muito isso mesmo como uma estratégia do inimigo mesmo, que é a distração. É distração. Cara, você passa, se você bobear assim, um jovem que a gente percebe assim, o cara, sei lá, tem 19, nem é jovem, né? 19, 20 jovem. Anos, a pessoa não tem perspectiva. Meu, o que você vai fazer? Não sei. Não sabe. Passou a semana inteira, o cara não estudou, não trabalhou, não, assim, o que aconteceu? Se bobear, ele ficou no Instagram 5 dias da semana, e eu vejo que é exatamente não só... Não sei qual pastor que eu ouvi, se não me engano foi o Juscelio, falando sobre isso. Se Deus está te convidando para dar uma desacelerada, ele tem um trabalho com você, porque ele está te tirando da loucura da desatenção. Então, eu acho que é um resgate mesmo para os jovens falar assim, meu, para, é o que você falou.
E presta atenção nos detalhes, e a partir desses momentos pequenos, cara, Bíblia Nossa. e dica e discipulado, e vai assim, porque aí você consegue conectar ele, né? Consegue E é legal, conectar. você falou sobre a questão de você dar, a dança foi expondo para você, mas poder mostrar para eles que eles fazem parte de algum grupo. Acho que os Eles jovens, pertencem, precisam exatamente. muito disso, né? Tipo, eles buscam isso no mundo, né? Eu sei lá, o que eu curto, o que eu gosto de fazer e tal, e ele vai se conectando a isso. Se a igreja não tem essa visão conectada, vamos chamar assim, com essa geração nova, as coisas que estão vindo, é igual você para uma negociação, né? Você tem que se espelhar no outro para conectar. Depois você vai falar, não. É igual o pastor Gério fala muito aqui, nosso pastor, ele fala, você pode vir do jeito que você quiser, mas você não vai ficar do jeito Não que, vai. né? Não vai. Acho que, não sei, assim, você pode vir do jeito que você acho que é uma coisa assim, mas você não vai ficar do jeito que você quiser. Então, assim, é isso, você tem que se conectar de uma forma que vai chamar a atenção da pessoa, tudo, mas a partir do momento que ele está de porta para dentro, aí já é um discipulado, já é um trabalhar, e o Espírito Santo de Deus vai começar a movimentar, né? Não tem muito o que fazer, é somente se conectar com essa galera. A gente precisa se conectar com eles, cara. Fazer com que eles entendam que eles pertencem à igreja, mano. Eles fazem parte do corpo de Cristo, cara. Porque às vezes eu vejo que tem muitos jovens que estão na igreja e não se sentem parte da igreja. E aí que a gente perde essa galera. Ô Carlão, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, que você falando, veio na minha mente assim, porque eu já conversei com os pastores que têm filhos também, e o pai tá deslanchando o ministério, prega, tá, e o filho tá onde? Geralmente assim, triste isso que eu vou falar, né? Mas isso eu preciso falar, é uma realidade. O pai tá pregando, o pai tá isso, o pai tá aquilo, é homem de Deus, é servo de Deus. Mas o filho chega na igreja e fala que tá deslocado. E às vezes a igreja, que eu digo, eu não vou falar de placa, pelo amor de Deus. Mas fica parecendo que um grupo, uma bolha, né? Eu sempre fico, às vezes eu comento isso, né? De repente, com alguém que eu conheço, que eu tenho mais intimidade, que às vezes se eu falar dessa forma para algumas pessoas vão se ofender, que sair da bolha não é sair da igreja. Sair da bolha é pensar fora da caixa, meu. Por quê? Como é que um pastor que está indo bem no ministério está feliz, aí ele fala assim, minha esposa não se sente bem lá, porque as irmãs não recebem bem, meus filhos não estão se sentindo bem, porque eles não são, talvez aquela roupa, ou não sei se é isso, ou meu filho chegou lá um dia, deixaram ele lá no banco, não chamaram para cantar, não chamaram para dançar, e eu ouço isso, e eu fico indignado, porque eu falo, o Carlão, eu era assim também, né? Por mais que eu sou tímido. É só a graça aqui. Nossa, eu também era. Por que eu prego? Porque é Jesus. A graça. Obediência. Mas esse estilo seu de quando você chega num lugar assim, pode não conhecer ele, mas ele vai lá e te traz pra perto. É aquela pessoa que vai lá, vê que você tá deslocado ou não, chega aí e tal, tem aquele, né? Pra pessoa não abandonar ali a pessoa. Isso aí já conquista muita gente. Só que eu vejo que às vezes a pessoa se sente deslocada porque não tem uma pessoa assim que traz a pessoa para perto e acha que esse jovem que tá chegando ali, ele que tem que buscar, ele que tem que se apresentar, ele, o jovem também, eu era um jovem tímido. Nossa, tímido demais. Então eu ia na igreja, o pessoal vinha, falava comigo assim, não, eu vou colocar você pra ficar ali na porta, eu vou colocar você. Eu falo, não coloca eu não. Eu vou chamar você para dar um testemunho. Eu falei, não, coloca eu para chamar. Então, tipo assim, eu vivia correndo, mas sempre tinha alguém querendo me encaixar em alguma coisa. Eu falo, uma hora ele vai se achar. E eu vejo que não, hoje tem grupos fechados dentro da igreja. Que é aquele. Não, é o grupo que canta bem aqui, é o que tem que estuda na escola particular junto. E a igreja não pode ter essa indiferença, né? Sei lá, porque senão a gente vai perder a geração, que é o que ele está falando. E aí, eu queria que você falasse sobre isso. Chega um jovem lá, chegou uma família, tem uns jovens lá. E aí, como que cuidar desse jovem para ele se sentir acolhido? Né? Queria que você falasse isso aí, porque você tem experiência com jovens, né? Todo esse tempo aí tudo. Você deve ver seu pastor também lá fazendo esse acolhimento. Mas que fica assim, quem vai ouvir isso aqui, entenda, gente.
E isso é para jovem, para uma alma que chega na igreja. Eu, às vezes, chego uma pessoa lá nova, já no final abraça, tenta puxar uma conversa, alguma coisa, deixa a pessoa ir embora sem falar nenhum oi, nem nada. Então, comenta aí, Carlão. Você falou, é muito interessante, porque... E é algo que eu, cara, gosto de receber as pessoas. Eu percebo que as pessoas gostam disso, de ser recebida bem. Você vai em um lugar, a comida pode ter sido ruim, mas você lembra que a gente recebeu bem, cara. Na minha igreja, você falou que você era tímido. Cara, eu também era tímido demais. Eu só ficava dando risada. Vocês for hoje na minha igreja lá, a galera que tá mais tempo lá comigo, desde o começo, vai falar, cara, o cara não falava nada. O cara só dava risada. Mas a minha igreja sempre teve essa coisa de receber bem, sabe? De abraçar, de trazer pra perto. E foi algo que eu comecei a desenvolver lá, mano. Essa recepção é muito importante, ainda mais pro jovem. Então... Eu sempre vejo que a galera tá chegando lá, o jovem tá chegando com a família, cara, eu já vou lá. Eu paro tudo que eu tô fazendo, eu vou lá abraçar esse cara, eu vou lá pegar o contato dele, pergunto o nome dele, chamo ele e ele vem. Ele vem, o jovem vem. E você falou, trazer pra perto. Às vezes ele não vai se encaixar em um lugar, não vai se encaixar em outro, mas uma hora ele vai se encaixar, uma hora ele vai entender onde realmente é o lugar dele. O que a gente não pode fazer é achar que a pessoa que tá chegando tem que tomar essa iniciativa. E você não vai tomar, você não chega em um lugar diferente. É poucos que chegam em um lugar diferente e vai desenrolar de falar. Não vai. Você espera que alguém te receba. Quando a gente vai no shopping, a gente fica meio assim, meio bravo que alguém já te recebe. Mas quando você vai numa loja que alguém não te recebe, você fica procurando alguém que te recebe. Exatamente. Porque você fica deslocado. Sim. Por mais que você tenha um ambiente que você fala que é demais, também a gente tem que entender que tem um equilíbrio também. Já fui em igrejas que achei que foi muito invasivo também essa recepção. A gente tem que ter um equilíbrio também, tem que entender que a pessoa, né, tem seu espaço. Nossa. Mas você gosta, cara, em um lugar que alguém vai te receber bem. Então que eu procuro fazer isso. Chega um jovem, já sabem que eu sou líder. Já fala, ó Carlão, tem 2 adolescentes ali, tem 2 jovens ali. Então eu pego o contato, pergunto o nome. A galera nossa fala assim, abraça aquela pessoa lá. Tem o contato dele, manda mensagem. Pergunta o nome dele, chama ele pra perto. Que eu falo lá, questão de panelinha. Sei que você vai ter um grupinho que você tem mais afinidade. Ok. Isso aí tudo bem. Mas se alguém quiser entrar nesse grupinho, não pode ser excluído. Aí virou panela. Porque só tem uma tampa só, não tem outras panelas. Não tem outras tampas na panela. Aí fica difícil. A pessoa se sentir pertencente ali, sabe? Eu permaneço ali, eu acho legal aquela igreja, sendo que não tem um espaço para isso. Então, ela pode entrar no seu grupinho? Não. Então aí virou panela. Abre esse grupinho, deixa a galera entrar. Por mais que você tenha afinidade com um ou com outro, tem pessoas que a gente tem que ter contato mesmo sem afinidade na igreja. Boa. Eu gosto bastante desse papo, porque assim, hoje a gente vê, né, a gente tá falando nem da nossa igreja, mas de igrejas no geral. Assim. No geral. Eu acho que as pessoas têm, assim, eu me converti, tá tudo bem, minha vida tá agora, eu, né, tô aprendendo mais da palavra e tal, e o cara se esquece de que a nossa assim, o que Deus falou pra gente não é pra gente ficar só no nosso mundinho não fechado. Dá. Vai pros 4 cantos e vai falar da minha palavra. Nosso ministério é evangelístico, cara, é esse, é falar da mensagem, é pregar, e aí cada um vai ter o seu direcionamento de como fazer isso, mas no final do dia todo mundo é uma Bíblia aberta. E eu acho que a gente se perde muito nessa questão de estar cultuando e fechar os olhos para quem tá chegando. Cara, isso é para jovem, é para adolescente, é para adulto, cara, é assim, grupo de irmãs, dos homens, cara, a gente não para pensar nisso. Esses dias eu tava com a Carol, minha esposa, falei, a gente morou num apartamento e a gente falou de Jesus algumas poucas vezes para um casal do nosso lado e eles eram super assim, abraçava a gente, cumprimentava, tudo tal, mas assim, a gente nunca chamou eles para sentar na mesa com a gente. Falei, faltou isso. Faltou. A gente saiu de lá e a gente até mandou mensagem para eles, vamos na nossa igreja e tal, porque eles eram, depois a gente subiu que eles eram de uma outra igreja, se desviaram, tudo, era um casal já mais velho. E aí eu falava assim pra Carol, a gente falhou, porque o certo seria a gente ter falado pra eles, insistido, colocado eles na mesa com a gente, ver como que a gente janta, como que a gente faz as coisas com os meninos e tal.
para que a gente possa ser essa Bíblia. Eu acho que a gente falta muito, assim, falo por mim também, a gente acaba se acostumando com a presença de Deus e buscando, cara, dons, Espírito Santo, a presença. Cara, isso tem que acontecer mesmo. Mas tem e aí as pessoas que não estão sentindo isso ainda, né? Tipo, e aí? Chegou um jovem novo lá, eu acho que o ponto que você falou do pai que vai para a igreja e aí deixa o filho deslocado e tal. É isso, às vezes essa questão de olhar para quem está fora é até dentro da nossa casa. Por exemplo, eu estou lá com meu filho, eu estou sentindo a presença de Deus, orando. E ele vai dar bom dia e eu não falo nada. Como assim, velho? Filho, sabe por que o pai está chorando? Porque eu estou sentindo a presença de Deus. Você tem que orar para sentir a presença de Deus. Entendeu? Aí a gente fez um culto em casa esses dias, aí a gente lá tá colocando um hino de fogo lá, aí o Otávio começou a ficar meio diferente. A Carol, filho, tá tudo bem, é uma música diferente. Eu falei, não, Carol, tá assistindo a presença de Deus. Olha isso. Aí ele comigo ficou assim e tal. Eu falei, a gente fecha os olhos pro que Deus tem de novidade, às vezes dentro da nossa casa. E o pai que às vezes vai pra igreja e vai pensar só no ministério dele, não vai olhar como que, tipo, vamos supor, eu vou chegar numa igreja nova, tenho 3 filhos. Eu tenho que ver como que é o Kids. Será que meu filho vai se adaptar a esse Kids, entendeu? O cara só vai pensando no ministério dele. Meu Deus, tá faltando Bíblia pra ele. É doido que, falando isso, eu sempre conversei, né, com a minha esposa, e ainda mais agora que a gente vai ter nosso filho, né, de eu não viver um evangelho fingido, sabe? Onde eu tô pregando, tô liderando jovens lá, liderando Unity, e a minha casa não está sendo liderada por mim, sabe? Onde eu estou voando no ministério, estou fazendo o meu filho deslocado, não sabendo o chamado dele, não sentindo a presença também. Então, assim, o que eu tenho conversado com ela é isso. Eu quero caminhar nesse lugar onde nós todos estamos indo para o mesmo lugar. Eu não quero correr a 100, sendo que vocês estão correndo a 40. Eu vou correr a 40 com vocês, mas a gente vai chegar junto nesse lugar. Eu quero chegar junto com vocês nesse lugar. E isso é importante, né? Isso é importante. De pai tá lá pregando, ministrando, servindo, e o filho deslocado. Como assim? Como que a igreja está recebendo? Como é que é os jovens lá, os adolescentes, o kids? Como é que é? Precisa a família toda estar no mesmo propósito, né? E às vezes Deus direciona esse casal, vamos chamar assim, essa família, para Deus movimentar através da vida deles a mudança. Tipo assim, não tem. Também. Mas Deus está direcionando, né? Porque Ele vai usar vocês para transformar isso. É muito, assim, eu acho... Até eu fiz um curso que chama O Mundo Precisa de um Pai. É de um missionário, eu não lembro se ele é africano ou americano, mas ele fazia... Ele estava na África fazendo um trabalho muito legal de futebol com os meninos e tal. E ele evangelizava a partir daí. E aí, pelo trabalho missionário, ele percebeu que o pessoal não tinha pai, não tinha, assim, base. E aí, onde eu quero chegar rapidinho pra gente fechar esse assunto que eu tô falando do pai, né? O filho, a primeira referência que ele tem, o filho e a filha, do pai é o pai terreno. Quando o filho fala assim, sonhei com Deus. Já aconteceu, no livro fala bastante sobre isso. Sério, filho, como é que foi? Aí ele começa a descrever o pai dele, entendeu? A primeira referência que Deus, que as pessoas têm de Deus é o pai terreno. Tipo assim, E aí é muito difícil quando a gente vai fazer evangelismo, vai falar sobre Deus Criador, se a pessoa não tem a figura do pai presente. Aí é muito difícil o cara acreditar que Deus existe, porque na vida dele o pai não existiu. Então tem essa questão que é o papel nosso ali, perceber como o filho está percebendo Deus, como é que ele está se conectando e poder fazer essa ponte aí, para ele entender o chamado, o ministério, enfim, dependendo da fase que está, né? É bem legal. Muito bom. E eu estava lendo aqui uma palavra, 1 Timóteo 4:12, diz assim, ninguém despreze por você ser jovem, mas seja um exemplo. Ontem, na ministração, depois da ministração, quer dizer, hoje eu vejo assim, tem muito lugar que é muito movimento, pouca palavra, né? Muito lugar que é só a palavra, não tem... O movimento que eu digo, gente, é o louvor, a adoração. Sim. E não estou criticando o jeito que a pessoa adora, não é isso. Mas tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio, tem que ter o poder, tem que ter a oração, tem que ter a palavra. E aí, aqui a palavra diz o quê? Ninguém despreza o jovem. Eu vejo, às vezes, muitos pastores que desprezam esse público.
Desprezam, por quê? Porque é jovem. Mas a palavra está dizendo para não desprezar. Timóteo era um jovem, sendo discipulado pelo apóstolo Paulo. E olha só, teve uma missionária uma vez, que ela falou assim, nossa, para mim, um pastor tão novinho, tão jovem, e eu não sei se eu dou glória a Deus por isso, ou se é o quê? É ruim isso ou é bom? Qual que é a visão da pessoa que enxerga, por exemplo, não é o assunto, mas um pastor? Ele tem que ser barrigudo, barbudo, barba branca, cabelo branco, e chegou no nível, agora vamos consagrar ele pastor, tá quase morrendo já, agora ele vai começar o ministério dele. E eu vi muito pastor sendo consagrado novo. E eu não era o que eu queria pra mim, tá, gente? Não era. Fugi de um lugar que queria me consagrar, fui pra outro, e aí fui num lugar mais difícil, na Assembleia do Belém, que eu fui consagrado, que era ligado ao Belém, né? Que é mais difícil para eles consagrar, reconhecer o ministério. Mas eu fico pensando, por que esse olhar, às vezes, nossa, tão novo, mas isso não é bom? Isso não é bom eu ter alguém comprometido com a palavra, ser alguém que foi consagrado por Deus para seguir no ministério? Que aí vai ter mais lenha para queimar E aí eu trago isso aqui porque ontem 5 almas lá se renderam para a glória de Deus. Que aí é isso. Eu vi na ministração que ele é preocupado realmente em transmitir a palavra, a mensagem. Porque muitos estão usando de estratégia por aí para atrair o jovem. Aí vem através da música, através disso, através daquilo. Né? E eu vi que lá tem o equilíbrio. Tem o louvor? Tem. Tem a adoração? Tem. Mas tem a palavra. Que é o principal e não pode faltar. Agora, comenta sobre isso, em relação ao ministério ali, como começou esse movimento. Sim. Porque, Rafa, é um movimento que vai para fora. E aí o que acontece? Quando eu falo que despreza, é por conta disso. Olha a força que um jovem tem de sair onde talvez não está tendo muita oportunidade, ir para uma praça onde estão louvando e adorando, jovem sai da escola, do outro lado da rua, passa na calçada e aceita Jesus. Loucura, isso é verdade. Que aconteceu lá também. Eu tô... Glória a Deus. Isso que me chamou a atenção, é isso que Jesus quer para esse tempo. Nós vamos pregar ali, nós vamos ser reconhecidos também na igreja. Glória a Deus, pastor. Deus abençoe. Eu também prego nas igrejas que me chamam. Mas o jovem, olha a força que o jovem... A palavra de Deus diz, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e a minha palavra permanece em vós. E o jovem está aqui, cheio. E às vezes tem gente podando os jovens. Não pode evangelizar. Não pode sair. Mas quando você tem a direção de Deus, que você enxerga e fala assim, está debaixo da mão de Deus, porque está debaixo da palavra, não despreze o jovem. Porque ele tem que ser um exemplo. Vai ser um exemplo na faculdade, em casa, no trabalho e até na praça, onde ninguém quer ir. Você entendeu? Então, comenta aí, meu amigo, um pouco desse... Vamos entrar nesse assunto aqui do falar do Unity me enche muito de alegria, porque algo que Deus realmente soprou, né? Não foi algo que a gente planejou. O Unity não foi algo que a gente planejou, a gente pensou. Realmente foi um soprar de Deus. Eu lidero junto com o Isaac, né? Que ele é o fundador, o Isaac Graciliano. Pô, tem que chamar ele aqui, é um cara líder nato também. Começou por ele. Ele, muitos anos, né, congrega na Assembleia com o pai dele, o pastor José Graciliano, bênção de Deus também. E ele sempre teve esse chamado para a juventude também. E começou na sala da casa dele. 30, 40 jovens. Começou lá na sala da casa dele. Já não cabia mais. Aí eles transicionaram para um porão na casa de uma irmã lá da igreja também. 90 jovens ali já. Foi onde eu entrei. Que eu fazia uns videozinhos pra internet. Falei, mano, Isaac, deixa eu fazer. Porque assim, essa igreja do Isaac é a igreja que a minha esposa congregava. E a gente se conectou lá. Comecei a andar com a galera lá e a gente começou a viver as mesmas coisas, mano. Aí o Isaac, ele foi pro Descende. Vocês conhecem o Descende? Descende. Ele foi pro Descende, que teve aqui no Brasil em 2020, se eu não me engano. Cara, depois do Descende, ele voltou, a gente precisa fazer alguma coisa. A fala dele foi essa, existe muitas igrejas aqui na Quebrada. Aí por que ainda não aconteceu um avivamento aqui, cara? O que tá faltando? Aí tem até uma
uma fala do pastor Carlito Paz, né? Que o Isaac sempre fala também. Cara, a sua igreja, ela pode ganhar uma parte da quebrada. A sua pode ganhar uma parte da quebrada. A minha pode. E se a gente se ajuntasse? Glória a Deus. Como que cara, é uma explosão, cara. Foi o que aconteceu, mano. Eu lembro até hoje, a gente sentado lá na casa da irmã dele, e falou, mano, o que Deus tem? Qual que vai ser o nome? A gente deu um outro nome lá, tal. Mano, vai ser esse. Aí ele foi pra casa, eu lembro que ele foi pra casa, à noite orou, mano, não vai ser esse não, vai ser Unity, cara, unidade. A gente vai manifestar o reino de Deus na nossa quebrada através da unidade do corpo de Cristo, cara. Aí foi chegando muitas igrejas, mano. Já são mais de 6 igrejas juntas ali. Cara, com o mesmo propósito, mesmo coração de expandir o reino, cara. A gente começou em 2020, vai para 5 anos já. Nossa, a gente tem visto tantas coisas acontecendo, cara. A gente muito novo, cara. Muito novo. Muitos pastores, inclusive o pai do Isaac não aceitava. Não aceitava que a gente foi pra praça, a gente estava fazendo o que a gente estava fazendo. Permanecemos. É legal você falar, Carlos, assim, exatamente o que é. Para quem está ouvindo. Tá. Explica exatamente o que é o Unity. Tá. Unity, cara, o Unity é um movimento para-eclesiástico, né, interdenominacional. O que acontece com o Unity? O foco do Unity é trazer unidade das igrejas para a expansão do reino de Deus na quebrada. Então, o nosso foco é o nosso bairro lá onde a gente vive. O que é? A gente ajunta várias igrejas com esse mesmo pensamento de falar de Jesus. Nós temos um processo lá de evangelismo. O que a gente faz é evangelismo na praça. A gente se juntou, foi para a praça. Cara, vamos falar de Jesus. Nada mais e nada menos que Jesus. Nós não somos uma igreja. Nós somos um movimento que serve a igreja. Eu sempre falo lá para a galera, o Unity não surgiu porque a gente não estava contente com a nossa igreja local, ou que a gente quer, a partir do movimento, fundar uma igreja. Não é sobre isso. É sobre um soprar de Deus para a pregação do evangelho na nossa quebrada. Porque a gente não vê pessoas orando na rua, cara. Pelas pessoas, a gente não vê. Então a gente começou a se indignar com isso. Por que tanta igreja e nada diferente acontece? Essa é a nossa indignação com o Unity. Nós precisamos ir para fora. Que a galera não está vindo por um convite. Então a gente vai até eles. Glória a Deus. A gente queima por isso. Se eles não estão vindo, a gente vai até eles. É o que acontece. Quando a gente está lá na praça, as pessoas passam, a gente ora, cara, aceita Jesus. No penúltimo Unity que teve foi assim, a galera saindo da escola à noite, Isaac foi lá, começou a conversar com a menina, falar de Jesus, orou por ela, veio chorando. Quero voltar para Cristo. Glória a Deus. Curas acontecendo ali, cara. Eu nunca tinha visto uma cura de perto, mano. Gente com dor no joelho há dias. Não conseguia nem andar direito. Vamos orar. Oramos. O cara saiu andando normal. Glória a Deus. Jovens com ansiedade. 2 jovens. Eu lembro de 2 jovens que foi no Unity. Foi pra frente. Vamos orar por vocês. O que é? Pensamento. As 2 jovens com pensamento de morte. As 2 jovens com ansiedade. Cara, vamos orar aqui. Colocamos a mão na cabeça delas, oramos, cara. Vocês estão pensando o que vocês estavam pensando? Não mais. Tem visto jovens sendo impactados. Então, o Unity é isso. É um movimento fora das 4 paredes da igreja, a pregação do evangelho na nossa quebrada. Qual que é a ferramenta? A unidade do corpo de Cristo. Eu falo que a gente como movimento, nós não temos a fórmula mágica. Nós não achamos a receita que... Não. A gente está fazendo o que a Bíblia fala. A unidade do corpo. Isso é bíblico. O corpo se unir para a pregação do evangelho. Glória a Deus. As pessoas têm que ver a união da igreja, cara. Verdade. E as pessoas não vêem mais. E o que a gente vê é um contraponto exatamente do que dentro das igrejas acontece, né? Briga de placa, né? Briga de placa, cara, não dá mais. A gente falou, ó, isso aí não dá, vamos virar a página, não dá mais pra gente ficar brigando por causa de placa. A gente não vê mais alma se rendendo a Cristo. É a ovelha que era da igreja tal, que foi para outra igreja, e ela não está contente, vai para outra igreja, você vê só um rodízio de ovelhas, mas você não vê novas ovelhas, novas vidas vindo para Cristo. Então, esse é o que queima no nosso coração no Unity, cara. Pessoas vindo para Cristo. Sabe? Ovelhas, pessoas que vão ser discipuladas e que vão dar continuidade nesse evangelho na nossa quebrada.
Então, esse é o nosso incômodo, cara. E espiritualmente falando, é isso. Vamos se unir para a pregação do Evangelho. Cara, a gente tem vivido grandes coisas lá. Meu Deus. Deus tem feito, assim, coisas incríveis. Pessoas se achegando, cara. Pessoas querendo participar, se voluntariando. A gente fala assim, é Deus fazendo, é um soprar de Deus. A gente podia estar em outros lugares, Paulista, sei lá onde. Mas a gente está na nossa quebrada. É difícil, cara. Porque assim, é um outro público. São outros tipos de jovens, de adolescentes. Onde essas pessoas estão? Onde esses jovens estão indo? A gente precisa saber. Então vamos lá. A igreja precisa ir lá. A igreja precisa estar no baile. Você não vê mais a galera pregando mais nesses lugares. Falando com esses jovens. Então como que eles vão saber? Como que vão saber da palavra se não há quem pregue? É Bíblia. Alguém precisa pregar. O Carlito fala uma coisa muito legal, que ele fala assim, ninguém faz nada grande sozinho. Se você faz sozinho, não vai ser grande. Não dá. E quando você vê um movimento assim de várias pessoas, né, várias igrejas, é um negócio que, cara, é de Deus, não tem como. A unidade, você se dá bem na hora de fazer um culto, fazer ali o evangelismo e dar certo, e todo mundo ali coordenado, você vê que é o Espírito Santo de Deus acontecendo, porque não tem como ser diferente. A gente sentar na mesa, metodista, presbiteriana, assembleia, sei lá, church, batista, e a gente sentar, o negócio aqui é pregar o evangelho, ponto. Tá o mesmo coração, tá a mesma afiação, vamos embora. É isso, né? Não é nada, é pregação do evangelho. Vamos pregar o evangelho, vamos falar de Cristo, cara. Esses jovens precisam ser impactados pelo poder de Deus e voltar para a igreja e vir para a igreja. É um ambiente. A gente não está nesse lugar e não fala que a gente não. É o melhor lugar que a gente tem. Onde a gente está. A gente precisa trazer essa galera para cá. Então a gente tem. Cara, assim, o Unity também nos tirou da zona de conforto. Mano. Porque assim, eu nunca imaginei pregar na praça, cara. Hoje eu amo pregar na praça, cara. Tem um momento de oração que eu fiz muito forte antes de ministrar uma vez no Unity, que foi Deus. Me dê as praças além dos púlpitos. Eu quero as praças. A praça é meu púlpito. Me dá a praça. Tudo bem que eu não prego na minha igreja todo mês. Mas me dá a praça. Eu quero a praça. Cara. Tem um microfone, tem uma caixa. Eu quero a praça. Cara, Deus levou meu coração para algo muito mais profundo. Cara. Porque a gente tem muitos que querem o microfone, que é púlpito. Eu não quero isso aí, cara. Eu quero a praça. Me dá a praça. Deus. Nos dá a praça, pai. Nos dá a praça. Deus está nos dando a praça, cara. A galera chega lá e fala assim, essa praça aqui é do Unity, né, mano? Fala que a praça lá já é nossa. A gente já viu muitas pessoas pregando ali já. Mas aí que é o ponto. Permaneceram? Não permaneceram. Então a gente está dando continuidade. Foi difícil, porque chegou um período que estava indo 50 jovens. Período que a gente passou de pandemia que a gente teve que parar. Muitos períodos a gente teve que parar. Sentir de Deus, o que Deus tem para nós. Vamos recalcular a rota. Teve tudo isso. Foi difícil, porque a gente é jovem. Mas ver pastores está chegando, cara. Pastores mais velhos impulsionando a gente. Dizendo assim, podem ir que a gente está aqui orando por vocês. Cara, isso é bom demais. Ter pastores com a gente. Que muitos, né, já falaram lá no Unity. Pô, não tem pastor. Tem 3, 4 pastores aí. Orando pela gente, muita gente nem sabe. Nem sabe, pô, vão que a gente está aqui. Pode ir que a gente está aqui. Podem ir. A gente chega para vários pastores que nos acompanham há mais tempo. E aí, o que vocês acharam da palavra? O que vocês acharam do louvor? O que a gente pode melhorar aqui, ali? Porque essa galera tá há mais tempo na caminhada, tá experimentada na fé. Vamos ajudar. Pô, precisa melhorar nisso? Não, tá bem. Essa é a palavra. Palavra assertiva, teologia. Pô, a gente tem esses caras com a gente. Sim. Que a gente também não sabe de tudo. Pastor Rafael, não tem como, pastor Leandro. Verdade. A gente é jovem, a gente tem o gás para ir. Às vezes ter pastores mais experimentados para nos discipular. Não como fazer, mas o que fazer. Não o que fazer, mas como fazer. E é legal, a primeira coisa é ter esse coração, né? A gente fala muito isso, assim, quando você falou aqui já. Quando a gente é muito jovem, a gente acha que a gente sabe tudo. Nossa. Tipo assim, me coloca que eu vou fazer desse jeito, me coloca... Eu falava que quando eu era... Trabalhava assim, continuo trabalhando secularmente, mas eu falava assim, se eu fosse gerente eu vou fazer tal coisa. Cara... Quando você chegar lá... Eu tenho vontade de ligar pra minha gerente e pedir desculpa pra ela. Assim, hoje eu tô falando,
coitada, sofreu muito porque pedia para fazer uma coisa e fazia totalmente diferente. Por que eu achava que tinha que ser? E eu acho que o ideal do jovem, principalmente o que almeja, né? O jovem hoje em dia, eu vejo que tem alguns que até já se aconselharam comigo e falavam assim para mim: Rafa, eu tenho chamado para pastor. Não, eu tenho a oratória, eu tal, não sei o que. Eu falo, meu Deus, só do fato de você falar isso, você não tá na aviação. Eu pensava, né? Não tá. Eu falava, mano, não é isso e tal. E assim, é isso que o pessoal se pergunta, né? Se um dia se vê pastor, a pessoa sempre pensa no aspecto de pregação. Tipo, lá no púlpito, falando com o microfone e tal. E se o cara tem isso no coração dele, ele tá bem longe de ser um pastor mesmo, né? Aquilo que a Bíblia fala de ser o pastor. Então, eu acho que ter esse coração como, cara, a gente tá ali, mas a gente não sabe, a gente tá aprendendo, tá desenvolvendo. E, cara, isso é evangelho genuíno, né? A gente se colocar num ambiente de, eu não sei nada, eu quando tenho a oportunidade de pregar, às vezes eu mando pro Leandro, ou mando para um pastor que quando eu prego lá no Bom Dia Canaã, tem um pastor que é um teólogo, um mestre que tá sempre com a gente lá. E acaba a gravação, eu falo, mano, me fala o que eu falei de errado. Me corrige, me ajusta, mano, o que eu fiz ali que não casou, me dá todo o que eu quero que você critique. Porque assim, é a oportunidade que eu tenho. Eu tô ali de frente com o cara, né? Então acho que reconhecer isso, eu não sei quantas pessoas têm esse coração, mas é importantíssimo. Eu penso assim, né? Algo que foi crucial, assim, no meu ministério realmente pessoal, ter esse coração aberto, cara. Falar assim, pastor, fala, o que tá acontecendo? O que a gente tá... Ainda mais no Unity, cara, que é algo na praça, é algo público ali. Precisa ter pessoas mais experimentadas na fé, né? Que já viveram grandes coisas com o Senhor, entende? Então, assim, pô, pastor, o que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer com essa galera que tá aceitando Jesus? Onde a gente pode direcionar? Hoje a gente tá com um período de discipulado, né? Essa galera que aceita Jesus, que volta, faz um período de discipulado. A gente tem algumas igrejas parceiras que a gente direciona. E vai ter pessoas lá que participam no Unity, que vai abraçar essa pessoa e caminhar com ela, porque a gente não é uma igreja. Fala, a gente tá com a igreja, a gente é um braço da igreja. A gente pescou, trouxe e direciona para onde vai essa pessoa, vai ser discipulada. Então ter esse coração e ensinar é primordial, porque a gente não sabe de tudo mesmo. Não adianta. Eu passei numa fase da minha vida, né, que eu também comecei a criticar. Por quê? Eu deixei me influenciar pela bolha. A bolha que eu tanto falo é isso. É quando você vira um crítico dentro da igreja. Isso aí, se você for... Não é saudável. Se eu vou parar pra pensar, tá cheio. Crítico. Então, assim, a palavra de Deus diz que Ele não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia. E quando eu vejo você, quando eu vejo esse movimento, quando eu vejo os jovens se movimentando para expandir, para levar o reino de Deus, né? Eu vejo um evento de evangelização, de missão, né? Vejo isso. Mas mesmo com as críticas, né, que eu tenho a dizer para vocês aí também, do último, você não parem. Amém. Porque vai vir os críticos. E assim, eu passei um momento, só que assim, eu por ter esse coração ensinável, eu tenho isso. Eu não gosto nem de falar no que eu sou formado. Se você entrar nas minhas redes sociais, não tem lá. Se eu sou formado, a gente coloca tudo. Eu já não, pra, né, dar um impacto pra você, chega devagar, mais ou menos assim. A pessoa já... Eu não coloco. Porque Deus, ele teve uma época da minha vida que Deus me quebrantou nessa época que eu estava muito crítico. Deus me deu sabe, aquela quebrantada assim, coração. Me trouxe assim como que eu era antes. E aí eu lembrei também de uma fase na praça em que uma vez a gente saiu para a praça também para evangelizar ali em Utinga, em Santo André. E foi no domingo, de feira. Aí veio 2 caras assim na minha direção. Tava eu e meu irmão, assim. E o cara com a tatuagem do Bob Marley todinha tomando as costas. O cara veio gingando, assim, sabe? O cara veio todo... né? Eu conheço a ginga, né? Porque eu também já fui do outro lado. O cara veio gingando, o outro... Você vê que os caras estavam virados. E ali, nesse espírito de temor, Deus, ele fez a gente orar por eles. Os caras chorando, se quebrantando. E aí depois, sabe o que acontece? Você vai pra igreja, você senta, chega numa posição e começa a criticar. E aí foi um período que Deus me quebrantou e falou assim, ó, é espírito de ousadia.
Amém. Você tá muito dentro da bolha, muito covarde. Sai. Começa a olhar pro lado, começa a abraçar, começa a amar mais, começa a apoiar mais os jovens, principalmente os jovens, sabe? Incentiva mais. Tá faltando, não é faltando recurso financeiro, não é faltando... olha, eu ouvi já, não vou evangelizar, não vou ir porque eu não vou liberar, porque não estão preparados. E quando vai estar? Quem vai preparar? Uau. Quem vai preparar esses jovens, gente? Pelo amor de Deus, quem vai... eu não tenho tempo, eu tô aqui pregando, eu tô aqui de domingo, de sei lá que dia é o culto, mas eu não sou eu. E também não vejo que eles estão preparados. Tem que buscar mais. Tem que orar mais. Para poder sair. Para poder ir evangelizar alguém. Meu irmão, se eu falar para você, naquele dia que os caras veio, o medo que eu tive, Rafa, dos caras me acertar, os caras virem para cima de mim, meu irmão, só que o Espírito Santo, o Espírito de ousadia, ele estava sobre mim. E me encorajou. Assim como encorajou Davi para vencer gigante, assim como ele encorajou os servos dele para ir pregando de porta em porta, curando os enfermos, expulsando demônio, me encorajou ali naquele momento e o demônio teve que abaixar a bola. Tá entendendo? Não é por mim. É isso aí. Quantas vezes eu chego assim, eu falo assim, Deus, hoje não me usa. Não, Deus usa outro, Deus usa outro. Por quê? Porque você tem que pegar e ser dependente de Deus. Amém. Não é porque você é pastor, não é por causa da sua formação. Seja dependente de Deus. Um jovem que entende isso, ele vai ser totalmente ferramenta na mão de Deus para saquear o inferno. É verdade. E aí você pensa que assim, eu tenho que ter tal formação, senão não funciona. O senso crítico tem que ter, do interno, sempre querer melhorar. Claro. Eu, por exemplo, depois que eu prego, eu tenho crise que só minha esposa que me aguenta. E aí, o que você acha? Aí, o que você acha? Vários dias. E aí até que... A esposa é ouvinte. Mas aí, não tem. É o meu jeito. Mas assim, gente, Deus ele tem ministrado no meu coração. Tem um coração ensinável, que você falou. Quebrantado na minha presença. Ele resiste o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. O coração quebrantado, ele não resiste. Você viu? A palavra de Deus, olha como é que ela é. Um coração quebrantado, ele não resiste. O soberbo ele resiste, mas o coração quebrantado. Meu Deus. Quando eu vejo alguém assim, Rafa, menosprezando alguém pelo cargo, pela formação, eu dou uma olhadinha assim, falo assim, meu Deus, tem misericórdia. Não com desprezo, eu falo, Deus tem misericórdia, sabe por quê? Porque a palavra dele diz, ele resiste ao soberbo, mas ele não resiste aos quebrantados de coração. Uau. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, quando ele vê alguém quebrantado, ele fala assim, esse eu vou visitar, esse eu vou dar graça, esse eu vou levantar. Então, não percam essa graça. Amém. Sabe, continue. Tem algum projeto futuro que você queira falar assim, sobre isso? Então, coisa... Ainda não, a gente está cogitando futuramente fazer um retiro, conferência do Unity, algo mais voltado para essa galera jovem, por mais período de tempo, né? Ainda não é nada certo, galera, mas algo mais, se a gente for soltar, a gente... E a conferência, se for, vai ser na praça. Vai ser na praça, mano. Conferência na praça, mano. Nosso negócio é a praça, cara. Eles nos chamam pra aquilo. A gente até cogitou mudar a praça, mas, cara, tem algo do Senhor lá, mano. A gente sente que tem algo soprando do Senhor lá. A gente recebeu várias palavras sobre lá, a gente tá continuando permanecendo, a gente nos colocou, então... Glória a Deus. Missão, né? Falando só um pouquinho de missão. Gente, às vezes a gente quer ir pra fora. Eu tenho um desejo de ir pra fora do país. Eu tenho. Pregar fora do país. Quem não quer? Tem uns que colocam até a bandeirinha dos países que foi já, né? Portugal, América. Amém, irmão. Vai com Deus e amém. Por isso. Mas assim, aqui no Brasil tem muito ainda o que fazer. Cara, esse é o nosso clamor. Na praça, na quebrada. Cara, tem onde eles fizeram lá uma oração, né? Na verdade, mudou a palavra assim na terra. E colocou na quebrada como no céu. Legal. Na terra, assim na quebrada como no céu. Tem uma camiseta, né? Tudo. Eu ia comprar, sair correndo também, mas vai faltar oportunidade. Vida de pai, tranquilo. Não, um saiu correndo pro outro, o outro saiu pro lado, minha esposa, cadê? Foi embora. Foi. Mas assim, tem muito o que fazer aqui no Brasil. Tem muito o que fazer na nossa igreja. Às vezes eu tô falando aqui, se houver algum pastor de igreja me ouvindo,
eu não estou menosprezando o que acontece na igreja, porque eu estou inserido nesse contexto. Eu estou falando só que nós temos que, se a gente não vai apoiar, pelo menos, porque a gente já não ir, foi o que você falou, eu já me sinto um covarde, eu me cobro. É o inconformismo lá de Romanos 12, que você está nele, eu também estou. Rafa, o que você falou aqui, que aconteceu lá no apartamento, aconteceu comigo. Muitos vizinhos de onde eu mudei, às vezes ali do lado eu tinha oportunidade, deixei passar batido. Você fala de tudo. Fala do filho, do papagaio, do cachorro, do gato. Você viu aquele barulho ontem à noite? Mas você não falou. Fez uma oração. Aí cheguei em outro, agora o lugar que eu mudei de casa, né? Agora é um apartamento. E aí já passei, e alguns casais lá, e ainda não conversei, não conheço, eu não sei nem o nome. Tudo bem que tem pessoas que nem olham. E aí você fica meio sem jeito. Eu ainda não tinha. A pessoa nem olhou. Mas vamos dar uma olhadinha pro lado. Porque tem alguém lá no nosso trabalho. Sabe, esses dias lá, uma moça pediu oração. Sabe, eu vou falar aqui. Eu gosto, né? Eu vou falar porque tem muita gente que não fala. Mas quem não fala, você vê que é o pior fariseu que existe. Então, só tá pensando, não tá falando. Isso aqui sou eu, tá? Você não, você faz. A moça lá no trabalho, e aí eu almoçando do lado dela, Rafa. E ela falou assim, tô com uma dor nas costas, mas ela já tinha um tempo já reclamando de dor nas costas. Tô com uma dor nas costas, já tomei remédio, tô fazendo fisioterapia, e eu assim, né? E só que eu tinha passado um final de semana, né, que Deus mexendo aqui, eu falei, meu Deus. E aí eu olhei assim pra ela, ela falou, eu falei assim, ela já tá fazendo fisioterapia, tomou remédio, nada tá passando. Falei assim, vai lá, o crente, mas só o fariseu lá, não. Eu olhei assim, falei assim, olha, ela sabe que eu sou cristão, faz uma oração depois por mim. Na minha cabeça eu falei assim, com certeza eu vou orar, lá em casa. É agora. Caramba. Na hora do almoço, meu irmão. Eu falei assim, não, você quer uma oração? Coloquei a mão nas costas, é agora. Uau. Aí ela ficou até meio sem jeito, fechou o olho, tá? Fechou o olho, recebeu a oração. Tudo bem que, né, eu falei assim, eu não vou esticar, que senão vai virar um culto. Mas eu fiz uma oração, outra pessoa abriu assim a porta, deu uma olhada assim, sabe? O que tá acontecendo aqui? Aí terminei de orar. Ela ficou quieta, continuou a conversar. Daqui a pouco ela falou, você passou as dores nas costas. Glória a Deus. Aí eu falei assim, mas olha só, por que eu tô dizendo isso, gente? Como testemunho, eu não disse pra ninguém, não disse na igreja. Eu tô falando porque é aqui, é ali, é no trabalho, é de olhar pro lado. Tem pessoas precisando desse evangelho. Chamei ela pra vir no culto de segunda. Falei, vem, então aí é muito longe, tá, mas a gente dá o jeito, Deus vai preparar. E, querendo pessoas precisando, sabe, de uma palavra, Rafa. Uhum. Precisando ali, às vezes, com um casamento, uma situação terminando, acabando, e você tá ali, servo de Deus. Aí pode colocar em mim, essa na minha conta aí, vocês aí que não quer pegar pra você, coloca aqui na conta do pastor. Então, o pastor tá ali do lado, não ia orar. Por quê? Porque tá orando lá na igreja. Na igreja você consegue orar, quando você tem oportunidade. Caramba. Mas agora aqui, cadê? Então a gente não pode perder essa essência. Não pode, mano. Não podemos perder. Uma situação que eu passei, eu era adolescente também, né? Tava começando na igreja. Exatamente isso, tava numa farmácia perto de casa e vinha com a minha biblinha, né, tal. No ponto ali, era bem em frente à farmácia. Aí fui comprar alguma coisa na farmácia e tinha o dono da farmácia, né? Falei, você tá indo pra igreja? Eu falei, tô. A hora aqui por mim. Aí eu travei, eu falei... então que eu tô começando agora, não sei como orar. Cara, eu saí sem orar por ele, mano. Eu saí sem orar por ele. Veio um temor de Deus sobre ele. Eu falei, caraca, mano, eu não orei por ele, cara. Eu falei, Deus, a partir de hoje eu não quero deixar de orar por ninguém, cara. Foi uma oportunidade que eu deixei passar. E eu não quero deixar essa oportunidade passar mais.
Agora onde for, nós tá orando. Glória a Deus. E é louco a gente pensar isso, porque eu tenho certeza que o caso, né, que você citou agora, Deus mandou uma outra pessoa. Caraca. Não foi você, né? Mas Deus manda, porque a obra dele vai ser cumprida. E aí que eu falei muito isso, assim, quando a gente começou o trabalho aqui do estúdio mesmo, aqui, de ter a gravação. E eu falava assim, Deus, eu quero fazer parte desse movimento. Porque se Deus não se eu não a abertura para isso, Deus vai mandar outra pessoa. Então é um privilégio. Às vezes a gente pensa assim, e muitos jovens pensam sobre isso também. Eu tô aqui na igreja, eu tô servindo, tal, mas eu posso ir lá no mundo, lá fora e tal, e ficar nessa coisa, porque a palavra de Deus fala isso. Você tem livre-arbítrio, você pode tomar decisões erradas, né? Mas as pessoas que estão, às vezes, no mundo, às vezes falam assim, legal, o cara tá fazendo, vou lá, eu vou começar um movimento na praça, vou começar a falar, vou começar tal. E Deus não tem aquilo para aquela pessoa. Então, eu penso assim, às vezes a gente, como sendo servos de Deus, às vezes, muitas vezes escolhidos por Deus, olha para fora e fala, nossa, acho que eu podia estar lá fora, né? E Deus colocou você lá para orar, você lá na sala, porque Ele quer usar você. Tipo assim, cara, é uma honra. Nossa. A gente tem que se sentir honrado de poder ser referência para alguém e falar, ora por mim. Isso é óbvio, né? É glorioso, é honroso, mas tem esse peso. Você fala, meu Deus, como é que... né? Quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão aqui para poder ser usado por Deus? Mas é um privilégio, a gente tem que honrar isso. Tipo assim, mano, se a pessoa tá pedindo para eu orar, eu vou orar de uma forma assim, que eu jamais faria, sei lá, né? Sempre uma oração maior ou melhor de alguma forma pra gente mesmo, porque as pessoas clamam, as ruas, as pessoas que estão na rua, né, familiares, assim. Eu tive uma experiência esse ano também, virada do ano, dia 1º de janeiro desse ano, que 2025 a gente tá. Eu tava eu tava na chácara da minha sogra, e aí acordei de madrugada, às 4, 5 da manhã, e falei, Deus, como que vai ser esse ano, né? Tipo assim, pensando, Deus, me conta, me fala, tal. Eu fiquei naquilo, tal. E aí, cara, eu tava fora, aí eu entrei na cozinha e o celular tocou, vibrou. Eu falei, na hora que eu olhei assim, acendeu, eu fui lá. Tocou umas 3 vezes, era uma prima minha, tipo, que nunca me ligava, assim, já falei, mano, o que acontecendo? Eu atendi o telefone, era um filho, ele era filho de uma prima do meu pai. Estava possuído lá no hospital, o pessoal já tinha levado ele para o hospital porque não sabia o que fazer e tal. E aí lá eu falei, me bota no Viva Voz. E comecei a orar, cara. Tipo, pela misericórdia de Deus, né, expulsamos lá e tal. E, mano, primeiro dia do ano, como é que eu ia imaginar um negócio desse? E Deus faz isso, cara. Deus, ele usa de forma sobrenatural. Às vezes a gente tem um plano, às vezes a gente tem uma sequência lógica, né? Tipo, tô almoçando depois do meu almoço, vou ler minha Bíblia, vou fazer meu devocional. Não, Deus, no meio do almoço, para você orar para alguém, que às vezes vai ter um testemunho que vai chegar na casa dela, Então, acho que o movimento de Deus é sobrenatural. A gente tem que ficar aberto para viver essas coisas, né? Querer fazer parte, como você Exatamente, falou, querer fazer parte. Então, no Unity é isso, mano. Eu sinto que realmente a gente abraça, Deus, eu quero fazer parte do que o Senhor tá fazendo na quebrada, sabe? Tava conversando com um voluntário esse tempo atrás, falando, a gente não pode deixar esse bastão cair, mano. Esse bastão cair, vai vir outro, vai pegar isso aqui, cara. A gente não pode deixar isso aqui cair, a gente tem que dar continuidade, a gente não pode parar, mano. Muitos perguntam, mano, mas como vocês conseguiram dar continuidade? Eu falei, cara, a gente permaneceu no Senhor, mano. A gente permaneceu sendo fiel àquilo que o Senhor depositou no nosso coração. A fidelidade vai nos levar, sabe, para a longevidade. Então nos mantém no caminho. Então a gente não pode deixar de ser fiel àquilo que Deus nos chamou, mano. Isso é poderoso demais. Nossa, glória a Deus. Eu fico pensando nas pessoas ouvindo isso e falando assim, onde que é essa praça? Eu quero ir. No final você fala onde que é a parada. O pessoal fica até para ouvir. Muito bom. Eu tava lembrando também de experiência que eu tive, que uma vez eu preguei lá na FEBEM, né? E a gente está falando assim, você percebe que a gente está indo mais às vezes para coisas que acontecem fora da igreja, mas na igreja, gente, divisor de água, né? Não tem nem comentários do que acontece. O poder de Deus vem, desce, mas quando você está ali fora, onde ninguém quer te ouvir pregar, talvez,
onde todo mundo tá com o olhar ali, ó, periculoso. Um olhar maldoso às vezes. Porque ele não quer estar lá. Ele tá ali por obrigação. Falaram que ia ter o culto e agora quem quiser vai participar e tal. Aí dia das mães, porque naquele dia lá as mães foram visitar e tudo mais. E eu tô aqui, vou ficar intercedendo. Aí o que aconteceu? Pregador. Bom, tá com oportunidade da palavra. Eu falei, quem? Eu lembro que naquele dia eu preguei sobre o processo do ouro. Meio que eu conheci um amigo que trabalha com ouro, né? E o pai dele é Eurives. E ele uma vez contou pra mim o processo do ouro, tal, como que é e tal. Passa por ácido. Nossa, E para extrair realmente o ouro puro, né? É um processo que passa no fogo e tudo mais. Aí eu falei, né? Que lá eles poderiam estar passando num processo. Pela falha, né? Tudo que eles cometeram, tudo bem. Mas que Deus, se eles deixar, pode fazer como ele faz com o ouro é feito. Tira as impurezas. E ali fui ministrando. Mas ali Deus deu essa estratégia, meu irmão. Imagina, e ninguém dando glória a Deus. Ninguém dando aleluia. Ninguém chorando. Quer piorar o negócio? Deus mandou abraçar lá um jovem. Você pensa que o jovem me abraçou de volta? Ficou com os braços assim, meu irmão. Mas eu orei ali. As mães lá estavam chorando. Quem é a mãe que quer ver o seu filho? Meu Deus. Desse jeito. Meu Deus. E ali, amém, glória a Deus, tal. Inclusive tava com um pessoal que faz visita da Renascer. A gente comentou da Renascer aqui. Que faz visita em presídio, eu tava com eles. Fui lá chamado com eles. E essas conexões que a gente tá falando é importante. Vai te proporcionar, às vezes, entrar em lugares que você não entraria, que Deus vai te usar em lugares que talvez você tava cômodo, tava bem ali onde você tava, mas você foi para fora para viver aquela experiência. E aí cheguei lá, e aí teve essa oração, e olhando para esses jovens ali, a gente começa a fazer a reflexão. Tudo nome de jovem tudo nome da Bíblia. Tudo jovem que desviou. Nossa. Meu amigo, meu irmão Carlos, da igreja. Não estou culpando a igreja, não estou culpando o pastor, cada um tem o seu livre-arbítrio, o presbítero Rafael disse aqui, mas às vezes alguns não tiveram esse amparo, esse cuidado. Porque é legal a gente sempre pregar, fazer aqui, gravar o podcast, mas também colocar o lado dos bastidores do que acontece, gente. Não é só, o evangelho não é só flores, só tudo bem, dando tudo certo, não. Você pensa que hoje, pra gente estar aqui, eu acredito que vocês aí, nas suas particularidades, sabe já que o inimigo ele tentou paralisar. Eu sei. Logo cedo eu e minha esposa. Mas nós oramos, minha esposa me ajudou em oração. Falou, não, isso aí, ó, podcast, você vai gravar, vai falar da palavra de Deus. E existe uma resistência do inimigo, mas que já caiu por terra. Amém. Em nome de Jesus. E assim, nós vamos continuar expandindo este reino, vamos continuar o projeto que Deus colocou no nosso coração, visando almas, porque nós não queremos, quanto menos gente estiver lá naquele lugar, vai ser melhor. É isso aí. Já pensou a gente ir lá num culto de novo e ter poucos jovens lá? Tipo, por quê? Porque ouviram a palavra, se converteram, saíram uma nova pessoa. Depois eu fui no outro presídio que era de policiais, né? E policiais que cometeram infração, que também não era um clima legal. Mas são pessoas que erraram, mas que merecem também o perdão de Deus. E a igreja, essa igreja que a gente está falando aqui, é uma igreja que abraça. Amém. Não é uma igreja que abandona o soldado ferido no caminho, não. Verdade. Tem que ser uma igreja que resgata aquele das profundezas mesmo que ninguém quer. Vocês devem ter ouvido falar do pastor Juliano Fraga. O cara era bandido mesmo. E aí ele foi pra prisão com o tempo lá e se converteu lá dentro e saiu hoje. Tem um podcast, inclusive. É um pregador reconhecido e renomado aí no Brasil e fora do Brasil. Deus transforma. Deus continua fazendo. Eu creio. Mas alguém teve que ir lá dentro pregar. Alguém teve que sair do seu comodismo. Pra fora.
Aleluia. Sabe? Então, Carlão, queria que você falasse assim, em relação ao jovem hoje, né? Você deve ter tido experiências ali na igreja ou fora da igreja, né? Uma experiência pessoal sua, né? Os jovens, né, que eu digo, têm experiências com Deus, que marca a sua juventude, né? Mas conta uma experiência para nós aí que você teve com Deus, assim, que marcou a sua vida ali. Conta aí pra gente. Nossa, cara. São muitas, né? Umas coisas com Deus aí. Teve uma vez, né, na dança, né? Eu tava dançando uma canção, inclusive é uma canção do filho do pastor, né? Do pastor presidente lá. Diz assim: me jogar aos teus pés e te entregar o meu louvor, ser conduzido pelo vento da tua majestade. Eu lembro que eu só tentei dançar essa parte da música, cara. Eu caí no chão, cara. Quebrantado pela glória do Senhor, cara. Eu fiquei assim... Acabou a música, eu não saía do chão, cara. No chão, não saía do chão da igreja, cara. Só chorava essa música, ela me marcou demais, cara. Eu oro para que realmente ele volte, né? Ele não está com o Senhor, mas eu creio que ele está voltando. Mas, cara, foi uma experiência que me marcou muito, eu lembro até hoje disso. Uma outra também, foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo, cara. Que me marcou demais, cara. Glória a Deus. Uma experiência que eu lembro até hoje, foi numa conferência do Dunamis. Conhece o movimento Dunamis? Sim. Eu sempre tive o desejo de ser batizado. Eu falei, cara, Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu orava muito sobre isso. Eu lembro que nesse culto, o pastor ali chamou pra gente orar ali no chão, né, de joelho e tal. Eu comecei a orar e eu vi um irmão do lado assim, falando em línguas também. Eu tava com o olho fechado e como se o Espírito Santo falasse pra mim, você quer também? Eu falei, caraca, eu quero. Nossa, cara. Você lembra, Zô? Quando eu falei, eu quero, você Leandro. Do vaso ali, que tá ali. Mano, que bênção. Que doideira. Quando eu falei, eu quero, meu Deus, cara. E já comecei a falar em línguas e se batizado pelo Espírito Santo. Não sei se eu chorava, se eu dava risada, cara. Meus amigos, né, o Isaac, a galera toda, tava tendo a live na hora. E passou eu deitado, assim, só eu ali chorando na hora do dono, assim. Cara, foi algo que me marcou muito, cara. Muito a minha vida com Deus, a minha trajetória, essas duas experiências, fora outras que eu já tive no momento de dança, assim. No momento que você tá com jovens, no momento de oração, acho que vai ser algo simples, cara. E a presença vem de uma forma que parece que bate nas suas costas, cara. Você não consegue ficar de pé, cara. Você olha os jovens, tá chorando, um sendo quebrantado, outro sendo batizado, cara. Eu fui forjado nesses ambientes, cara. Glória a Deus. Esse ambiente de experiência com Deus, onde você tá no seu quarto, vixe, agora casado, meu. Já teve dias lá em casa, de pessoas chegarem em casa, cara, eu consigo olhar você aqui no chão chorando. Meu Deus. De eu chegar, de a minha esposa chegar, cara, eu nem percebi ela. Essa marca de joelho que você tava orando? Meu Deus. A experiência com Deus em casa sozinho, de você, cara. Viu? Você tá comendo, cara. Esses dias eu tava comendo, eu comecei a orar. Né? O Espírito Santo começou a ministrar algo no meu coração, cara. Eu larguei o prato, tava chorando assim. Na mesa, cara, sozinho assim. Falei, meu Deus, que glória é essa? Cara? A gente precisa ter uma geração que seja faminta por experiência com Deus, cara. Glória a Deus. Que seja marcada de chegar assim. Você tá parado assim só. Deus, tô aqui. Até me diz que eu assim, não sabia orar, Rafael. Deus, tô aqui, cara. Quero sentir a sua presença. Cara, bum, Deus vem, mano. Nossa, cara. Aleluia. De você chorar que nem criança, pastor. Que nem criança, cara. Sim, experiência com Deus, assim, Glória a Deus. São privilégios que eu tive, sabe? Privilégios que eu tive. Deus me proporcionou que, assim, que marcaram a minha vida com Deus, cara. Glória a Deus. São experiências que marcaram a minha vida com Deus. E tá com uma juventude que quer isso também, nossa. A gente faz os pequenos grupos, né, na laje de uma irmã. Cara, depois que eu ministrei, a gente teve um momento, né, de oração. E a gente começou a orar. O músico lá veio também junto. E começou um jovem chorando, outro chorando ali. Um jogado no chão. Cara, um entregando algo do Senhor para um. E assim, eu parava e falei, mano, o que tá acontecendo aqui, cara? Era para acabar 5 horas, acabou 6:30.
Era pra acabar 5 horas, acabou 6h30. A gente não queria ir embora. De jovens querer. Os jovens estão sedentos pela presença, cara. Glória a Deus. Só precisa de um ambiente pra isso. Eu creio. Experiências com Deus que me marcaram assim, que eu falo assim, mano, não tem outro lugar pra que eu possa sair. Não tem outra pressão, não tem outra alguém que eu possa procurar a não ser Jesus, cara. Amém. Pra quem iremos? Pra quem iremos? Nossa. É muito legal, porque as pessoas que não entendem ou não veem isso, eu vejo muita, assim, hoje eu sirvo no multimídia lá na igreja, né? E às vezes as pessoas olham ali e falam, é um lugar de... O pessoal sempre fala isso, não sei se nessa igreja é assim, mas ali é o pessoal dos medianitas. Mas fala assim que a galera que é fria, gelada, tipo, não, os caras estão trabalhando. Cara, a gente tem feito aqui, o Edinho também consegue ver algumas vezes ali. Cara, a gente não... Eu chego ali, eu quero ficar orando. Eu quero ficar... A gente apaga a luz ainda ali, né? Porque o multimídia fica apagado. Assim, eu quero sentir a presença de Deus. Mesmo, assim, nem que eu tenha que ir passando a letra ou fazer a iluminação de uma forma, mas eu quero ver sentir a glória de Deus. E às vezes eu percebo que tem gente que tá na igreja e não busca isso. Cara, o pessoal usa o Rafa é o chorão. Eu só choro. Eu sou chorão também. Cara, mas assim, é uma coisa doida, porque é uma presença de Deus que a gente sente que quem não tá nessa fiação, que a gente brinca nessa palavra... não entende. Não entende. Cara, você tem que sentar aqui e sentir a presença de Deus. Você tem que ajoelhar e clamar e sentir e buscar. Porque é uma coisa assim maravilhosa mesmo. É muito legal. Porque a galera fala, o Carlão é doido. Porque, cara, às vezes eu tô aqui, mano. Vamos orar, cara. Vamos contemplar sua presença. Vamos orar. Tem um momento a gente na reunião do Unity que eu fiz um momento de contemplação, onde você fica em silêncio. Só esperando Jesus vir. Cara, tem um momento que a gente ficou só em silêncio, parado. Cara, a gente fala muito, né? Falava, eu falei, tá bom, agora vamos só contemplar. Tem um dos ministros, né? Ele falou, mano, o que é isso? Contemplar? Tal. Eu falei, beleza, só fecha o olho e deixa Jesus vir, mano. É isso que a gente fez. Glória a Deus. E ele veio. Nossa, ele veio. Esse uso com parar de chorar, mano. Parar de chorar mais. Que isso, cara? E, cara, vamos só deixar ele vir, mano. Só deixar ele vir, eu sou assim, cara. Teve um mês na igreja, quando eu era adolescente, né? Eu via muito isso, tipo assim, a galera orando. Eu não conseguia orar, né? Porque você fica prestando atenção nas orações. Eu falei, mano. Falei, Deus que sabe, agora eu vou começar a orar mais alto, mano. Mano, eu vou começar a orar alto porque eu não consigo me concentrar. Né? Mano, a partir desse dia, cara, eu oro muito alto, mano. Porque eu quero realmente clamar pela presença, cara. Eu quero realmente, não quero ficar assim, deslocado na igreja, o irmão falando em línguas, eu tô orando, adorando ao Senhor, com as mãos levantadas e eu assim, sabe? Não, cara, vamos participar. Fala pros jovens, mano, participa do que tá acontecendo. Mas eu não tô sentindo nada. Não é sobre sentir, é sobre ter fé que ele tá aqui. Amém. E ele vai te tocar, cara. Não é esperar, né? Acho que é uma fala muito legal. Você falou agora. Não é esperar o movimento. Tipo assim, sentir isso. Vou sentir pra eu poder... Não. Cara, você tem que buscar. Tem que buscar. Muitas vezes eu não senti nada. Tá esperando... Mas eu tava lá. Não dá. Então, Nossa. Isso aí é mistério. Cara, tá esperando o agitar das águas. Você quer ser curado? Irmão. Mas não tem ninguém que me... Meu Deus. Ô, Rafa, às vezes a gente tá... a gente precisa acordar. A gente tá parecendo aquele carro, o Monza, a álcool, tempo de frio, que ele vai 10 partidas pra pegar. Na igreja, a gente tá esperando o que acontecer que você não veio já pegando fogo, já queimando? Que alguém, eu vi uma vez o pastor falando que, cara, a gente quer levar lenha pra igreja, mas a gente tem que levar fogo pra igreja. Você tem que vir queimando dentro da sua casa. Verdade. Não dá você pegar fogo lá, você tem que vir queimando da sua casa. Vem com chama nos olhos da sua casa. A esposa já sabe, antes de sair pro culto, coloca um louvor, já fica em língua já. Glória a Deus. Não, já sabe, o louvor é alto e, mano, é aqui. Bora, é isso. Pode já ir queimando. Chegar lá até o carro pegar, já acabou o culto. Verdade. Já acabou o culto. Verdade. Você tem que ir queimando. Jovens tem que ir. Eu falo, mano, já vem pra igreja queimando, cara. A gente tem que colocar lenha nisso aqui, cara. Colocar fogo nisso aqui. Entende? Uma forma de eu... Manda. De eu também, assim, às vezes deixar meus filhos no ambiente. De manhã, quando eu acordo, eu já coloco louvor.
eu deixo rolando lá, tomo banho e deixo rolando no louvor. Às vezes eles não estão nem ligados no louvor, eu tô, mas Sim. já deixo rolando. Porque Tá eu sei que de manhãzinha eles são meio estressadinhos para acordar, né? Coloca a roupa, não quero, e vira para um lado e para o outro. Deixa no ambiente. O carro, ambiente. Saiu da igreja, não sair comentando de defeitos disso e aquilo. Nossa, mano, é como continua na presença, sabe? Não foi lá, só lá, é aqui. Às vezes a gente sai de lá, comenta uma coisa aqui, já começa a brigar no caminho. E aí o culto, sabe? O culto continua. O culto continua. Uau. Sabe? Isso é muito bom, porque é algo que eu sempre conversei com a minha esposa. Eu falei, o culto acaba, foi uma bênção, mas quando o pastor deu a bênção apostólica, amém, parece que a gente muda. A gente comenta de várias outras coisas, mas a gente não fala da palavra, do que o pastor pregou. Pergunto pra alguém, e aí, qual que foi o versículo base? Cara, o culto acabou de começar, você não sabe o versículo base, irmão. A gente não pode perder esse time que o culto ele não acaba. Eu chego em casa, virei, o que você achou do louvor, o que você achou da palavra? Vamos comentar aqui, ó, o pastor falou que foi legal. Isso aqui foi legal, isso aqui eu gostei. Vamos ministrar, vamos comer mais disso aqui, tem algo mais disso aqui. Qual o louvor que te marcou? Vamos continuar com esse ambiente, porque aí a gente perde. Já foi a palavra, a semente, o inimigo roubou, porque você conversou de outra coisa. Verdade. E se a gente faz isso, a gente entende que o Espírito é o mesmo. É o mesmo. Que Deus vai falando de forma diferente, as pessoas diferentes, mas é a mesma palavra. É a mesma palavra. Deus vai te falando com você num podcast que você ouviu, aí o louvor, aí vem a palavra, aí você vai falar, parece que todo mundo no mesmo lugar. Caraca. E na verdade é Deus te direcionando. Cara, hoje eu ouvi, aprovando conteúdos de rede social que vai pro ar, 5 recortes de Reels, assim, diferentes. 5 pessoas diferentes. A mesma palavra. Nossa. Falando, não é possível, cara, falando sobre posicionamento. Uhum. E assim, eu falei, e são pessoas totalmente distintas que estavam na Canaã. E eu falei, olha Deus falando aqui, cara. Tipo assim, a mesma. E são pessoas diferentes que cortam, pessoas diferentes que editam. Na hora que eu bati lá os 4 cultos diferentes. Meu Deus. A mesma palavra, o mesmo recorte, a mesma coisa. Eu falava, meu Deus, olha isso aqui, olha essa. E assim, é o que a gente estava falando no começo. Se você está na fiação, Deus está falando toda vez. Nossa, e eu gosto muito do Arcélio. O Arcélio ele gravou com a gente no Eclipsecast. Uhum. E ele fala assim, ele fala sobre isso. Eu não oro, eu aprendi com ele, recente, faz o quê? 2 anos e pouquinho. A gente não pode orar, Deus, entramos na tua presença. Aí no final do culto, Deus, saímos da tua presença. Cara, não é para sair da presença de Deus. Cara, continuamos da tua presença, queremos permanecer. O culto é o quê? 2 horas na semana? Nossa, cara. E tem gente que vem só uma vez na semana, né? E a gente não pode achar que a presença de Deus, Deus soberano, o Criador dos céus e da terra, o que escreveu palavras que agora, né, a gente está vivendo mais uma profecia recente da substituição do Papa. Cara, tá lá já. Você acha que esse Deus tão grandioso, tão poderoso, com palavras atemporais na palavra dele no Evangelho, vai te dar uma experiência 2 horas na semana? Tipo assim... Não dá, cara. É só esse muito ilógico, né? É muito assim, não, a gente tem que entender que Deus tem muito mais. Tem muito mais. A gente precisa começar a viver, né, fora das 4 paredes da igreja, né? O que acontece lá, quando você falou, cara, é poderoso. Isso a gente precisa levar pra segunda, pra terça, pra quarta. A gente teve um momento lá com a liderança do Unity, né? De me discipular, de trocar ideia. Cara, Deus veio. Choro, aquela coisa, presença. Eu falei, tá vendo isso aqui que a gente viveu? Não só se limita agora. Você pode viver isso no seu quarto a semana inteira, cara. Você pode buscar viver isso a semana inteira. Então não se limita a esse momento aqui, porque tá todo mundo junto. Tá propício para isso acontecer. Mas é no ordinário. É quando assim, você tem 15 minutinhos do seu dia, cara, você fala, Deus, eu vou pro quarto agora. Só vem. Sabe a palavra. Isso aí Que bênção, que tremendo, gente. Vamos ter que marcar de novo. Hein? Vamos segunda parte, daqui a pouco. Mas a gente vai encaminhando aqui já pros finalmente aqui. E eu queria, assim, agora, Carlos, que você tivesse um momento, assim, para dar uma palavra de incentivo pro jovem. Tipo assim, um incentivo, um desafio, sei lá. Que Deus colocar no seu coração, né? Uma palavra aí profética para essa geração que tá vindo. Eu sei que você já tá
tá na fiação porque você pregou ontem, então o negócio tá fresco, sabe, Rafa? Quando você tá naquele embalo. Então vai embora, deixa eu usar. Amém. Cara, é algo que Deus tem falado muito no meu coração, né? Que é, mano, quero pegar lá em João 3, mano. Que é um diálogo que ele tem com... Jesus tem com Nicodemos, cara, que me marcou muito, né? Vai dizer no capítulo 3, versículo 3, né? Só pra você bem. Jesus respondeu, declarando, em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso que me marcou muito porque Jesus falou primeiro sobre ver, depois ele falou sobre entrar. Ver e entrar são duas coisas totalmente diferentes. Ver, você está contemplando, você está discernindo, você está até entendendo. Mas o entrar é você fazer parte. E a minha palavra para essa geração é: para de só querer ver. Queira agora entrar, fazer parte do reino. Glória a Deus. A gente precisa sair desse lugar de só ver o que está acontecendo. Nossa geração precisa entrar nesse lugar. Participar daquilo que Deus está fazendo. Deixar com que Jesus guie e direcione a nossa vida. Jesus está falando para Nicodemos: existe uma camada maior para você, Nicodemos. E aí a gente acha que o diálogo acabou, né? A gente não vê mais falar sobre Nicodemos. Nem no capítulo 4, nem no capítulo 5, nem no 6. Nicodemos só aparece, acho que só lá no capítulo 19. Junto com quem? José de Arimateia. Tirando o mestre da cruz. Nicodemos agora, ele perfuma o mestre para sepultar ele. Glória a Deus. Meu Deus. Fala assim, não, dá o mestre, eu entendi a mensagem, dá um mestre para mim. Cara, a nossa geração precisa parar de só querer ver. Vamos participar, vamos entrar e realmente fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo grandes coisas, mas Ele procura jovens dispostos, disponíveis. Não se acovarde, eu também já me acovardei várias vezes. Incapacitado, inseguro. Mas se Deus chama, Ele capacita, cara. Então a minha palavra para essa geração é: para de querer ver, queira participar. Meu Deus, que tremendo, hein? Fica com essa palavra aí, né, no seu coração. Jovem de 0 a 100 anos. Porque eu sei que tem pessoas que já passaram, vamos dizer, dessa fase, mas o espírito, irmão. Tem jovem que... Tem linha pra queimar ainda. Tem uns que tava... Meu pai, esses dias, ele deu uma de jovem lá em casa, meu irmão. Deu um brado lá que eu até assustei. Falei, meu pai, vamos orar na mesa. Eu olhei assim, eu falei, Deus, ele usa. Ele está disponível na presença dele. Amém. Como um jovem, né? Caleb disse, né? Que da promessa que tinha sido recebida até os 80, foi a mesma força que eu tinha lá atrás. É a mesma que eu tenho hoje. É a mesma força. E que a gente não venha perder essa graça, esse espírito que nos fortalece, né? A palavra já foi dada aí, uma injeção aí na tua alma aí, sabe? Quer falar alguma coisa, Rafa? Eu acho que é legal a gente falar sobre essa questão de fazer parte, não achar que você não tem capacidade para isso. O jovem, ele tem essa questão de olhar muito, e principalmente quando essa palavra é uma bênção, cara, que você trouxe, que fala sobre a diferença de você ver e participar. E aí, às vezes, o bloqueio de ir para o outro é achar, não é para mim isso. Tipo assim, não, isso que eu tô vendo é muito distante. Às vezes eu vejo alguma coisa no Instagram e eu falo, nossa, isso aqui tá muito longe de acontecer. Cara, para Deus fazer uma inversão é uma palavra, é alguém que te ouviu, que te chamou, que falou, meu, agora é você. E pra gente tá, não é nem preparado, né? Eu acho que querer fazer parte, cara, é se alimentar da palavra de Deus, é estar na presença dele, essa hora vai chegar. Deus vai te usar. E aí é o que a gente estava falando, né? Você querer fazer isso já é o primeiro passo para Deus derramar, né? A presença dele. É você buscar sem... Nossa, mas eu não estou sentindo. Cara, busca, né? Eu acho que uma palavra muito legal que a gente vê na Bíblia
Samuel, a primeira vez que ele ouviu Deus, a chama estava acesa no templo. Uau. Cara, o Espírito Santo de Deus estava lá. Ele já estava preparado, já tinha preparado. Se ele foi dormir, já estava tudo preparado. Mano, então, na hora que você fechar seu olho e falar assim, nossa Deus, agora eu fiz tudo que tinha para fazer na tua presença. E aí que Deus vai vir. Sinto Deus aqui. Então, quando a gente sente, a gente vai em função desse movimento. Deus, eu quero fazer parte, porque eu estou vendo a coisa acontecer. Você está aqui ouvindo esse movimento do Unity também. Estou vendo, mas está muito distante de eu fazer parte. Meu, sai desse bloqueio do diabo, né? E aceita que Deus, ele tem essa coisa grande que às vezes você está vendo e fala, nossa, está distante. Não. Participa, porque Deus tem coisa grande realmente. E para fazer maior até. Meu Deus. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, é tão legal isso, né? Tão legal ver essa posição que o Carlos está. E aí às vezes Deus tem maior para você, né? Para quem está ouvindo a gente. Fala assim, nossa, mas está tão distante na sua pequenez. Porque Deus, às vezes, a gente vê muito Jesus fazendo isso nos evangelhos, mas vê atualmente, assim... Às vezes um pastor que está bem direcionado, ele olha para a ovelha e fala assim, nossa, parece que assim, eu tenho a sensação, ele está olhando uma coisa que eu não estou vendo ainda. Porque ele já sabe, ele já viveu, ele já sabe aonde você vai caminhar. Sim. E Jesus, ele já sabe também, quando ele te chama, ele não está vendo agora, ele está vendo lá na frente, coisas grandes que você vai fazer. Então, meu, que bênção, mano. Faça parte, acho que é isso aí. Glória a Deus. Carlão, passa a localização. Eu sei que a igreja é o movimento, a unidade, e pode ser que seja aqui, seja lá, mas assim, tem um local, né? Que é aquele local lá que a gente foi ontem. Mas passa aí que você sabe melhor que eu. Galera, ali a gente fica perto da região de São Bernardo, de Rugi Ramos. O ponto de encontro ali é Unique Anchieta. O endereço é Rua Amadeu Giusti. A praça fica em frente de duas escolas. José Maria Uítaca e Teruco Ueda Yamaguchi. Só você jogar essas escolas lá que você vai dar de frente para a praça. Fechou? Mas segue nós nas redes sociais também, unity.movement. Que a gente vai te receber lá com o maior carinho e abraço. Vamos fazer parte disso, vamos fazer parte. Glória a Deus. Fala seu arroba também, pode falar. Meu arroba é Carlos Ciriaco com C, tá? É Ciriaco, C-I-R-I-A-C-O. O Carlos Ciriaco. Glória a Deus. Segue nós lá. O homem das mídias sociais, eu sou fraco, não sei falar assim. Fala seu arroba também, Rafa. Eu acho que é Rafa Fonseca, _10. Rafa Fonseca, _10. O meu Leandro Duarte, ou Leandro JKR, eu não sei como que eu fiz, tá? Eu não sei, tá tipo no começo do meu e-mail, tá na descrição. E você que ouviu esse podcast, né, assistiu, que foi abençoado. É aquela, né, todo mundo faz no final, segue, compartilha, né, curte, também comenta. Segue nós nas redes sociais também, que é o Theo Veritas, bem facinho, Theo Veritas. Que vem de onde esse nome? Theo, né, de Deus, e Veritas de verdade. Uau. Verdades de Deus. Deus tem trazido verdade para essa realidade, para esse momento que nós estamos vivendo. Né? Então nós temos outros amigos que nós queremos trazer aqui, eu creio que vai dar certo, né, Rafa? Deus tem muito mais a fazer esse ano aqui, né, nesse projeto aqui. E às vezes as pessoas estão por aí e chamam pessoas para dar engajamento, né? E aqui a ideia, meu irmão, é pegar aqueles que trabalham nos bastidores, pegar aqueles que não são reconhecidos na terra, mas são reconhecidos no céu. O Espírito testifica, ele sabe, e Deus vai levantar esse povo aqui, entrar onde ninguém quer entrar. Então, essa é a mensagem que eu tenho para o teu coração, que Deus abençoe e prepare uma nova oportunidade para nós estarmos aqui juntos. Fique na paz. Um abraço.